Então, Jesus é um extraterrestre? E Jesus, tecnicamente, é uma supraconsciência, então ele não é original da Terra. O que ele veio trazer aqui no processo nosso específico da Terra, quando ele trouxe essa consciência de Jesus? Duas coisas, tá? Muito dessa frequência aqui é a dele original, que é o quê? O Sananda, da sabedoria, tanto que Jesus era um grande professor, era um grande mestre. Ele compartilhava ensinamentos dentro daquele nível de consciência da época, ele trazia informações que às vezes hoje a gente consegue compreender, ou nem consegue compreender ainda. Você vai imaginar 3 bolhas em volta de você. A primeira bolha, branca. E aí o que você vai pedir com a bolha branca? Que todos os teus corpos espirituais estejam alinhados na mesma experiência. A do meio, você vai colocar o esmeralda, a bolha esmeralda. Então você vai falar que todos os meus corpos estejam alinhados no mesmo propósito para participar da restauração em uma das câmaras de saúde do Comando Esmeralda. E aí no final você coloca uma bolha azul, porque proteção não quer demais. O que eu faço? A água é um grande canalizador. Ela ajuda tanto a manter a consciência como a aumentar a frequência e melhorar, como se ela fluidificasse esse canal que a gente tem com as dimensões superiores. Então, às vezes, tá sentindo falta dessa conexão? Faz isso, faz um escaldapé. Na pior das hipóteses, você vai ter feito um escaldapé que vai fazer bem para a tua saúde. Bota um sal grosso, bota umas ervas ali, já vai ser bacana. Eu boto pé na água. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm o insight, tem a canalização também no chuveiro, por conta da água. Quem são os comandantes do processo evolutivo do planeta? Jesus, ele se enquadra onde? E os reptilianos? Existem reptilianos de luz? Como é que eu posso me tornar um canal espiritual do bem para o planeta? Essas e outras perguntas respondidas aqui por Cíntia Camerim, que está de volta aqui. Liberaram ela lá, os dirigentes, os pilotos da nave para estar com a gente. Bem-vinda aqui, Cíntia. Quase me perdi para chegar, porque se deixar eu bato a nave, né? Me falaram que você vai ter que passar de novo lá para renovação. Agora me parece que até no Brasil, até interestelarmente, pode fazer online, né? Agora a renovação. Tomara que sim, é multidimensional, multidimensional, né? Para pilotar. Mas eu acho que eles não me deixariam dirigir em uma nave, não. Eles têm sabedoria, então eles não correriam esse risco. Imagina. A gente falou sobre diversos temas já aqui nos nossos programas, né? Nesse que é o Consciência Próspera, que nós já temos mais de 16 anos, mais de 1.000 convidados a passar por aqui, você mais de uma vez, né? Muitos conteúdos interessantes que já passaram por aqui. Por que é que o ser humano ainda sofre tanto para ancorar essas frequências de luz, ou essas frequências mais elevadas? Por que algumas pessoas que lidam com o processo de luz ainda passam por muitos sintomas físicos desafiantes, né? Vamos lá, acho que tem várias respostas para essa pergunta. Vamos falar primeiro em termos físicos, tá? O nosso corpo, ele vai sofrendo a regeneração e a atualização. Quando a gente fala em grandes frequências de luz, é como se a gente tivesse que reconstruir uma matriz de DNA. Uma matriz de DNA para seguir um padrão mais cristalino, um padrão mais divino. Esse processo, às vezes, não é um processo simples. Então, imagina que você recebe uma frequência, ela se choca com uma densidade. Mais ou menos o seguinte, imagina você segurando num fio de alta tensão. O teu corpo vai reagir, ele vai explodir de algumas certas formas, né? Então, conforme a gente vai elevando a consciência, o nosso corpo também vai se alterando, ele vai se restaurando para ficar um pouco mais cristalino. Esse processo nem sempre é fácil. Por quê? Porque a gente que está aqui vivendo a experiência humana, a gente tem uma afinidade com a densidade, a gente tem uma afinidade com a sombra. E não que isso seja ruim, eu não estou criticando de forma nenhuma, eu acho que faz parte da experiência humana. A gente tem que estar um pouquinho, mente nas estrelas, mas os pés no chão. Então a gente tem que passar por esse processo. Eleva um pouco, o corpo fica mais cristalino, e aí você traz também um aterramento para estar presente, para estar consciente. Porque não adianta nada a gente ficar 100% espiritual, não precisaria estar humano. Não precisaria estar numa experiência física como nós estamos. Então, essa transição de eleva um pouco, dentro dessa elevação, promove o aterramento, integração com a consciência da Terra, e eleva mais um pouco,
dentro desse aterramento, esse ciclo às vezes é desconfortável fisicamente. Por isso que às vezes a pele estoura, dá um pouco de dor nas articulações, a boca fica um pouquinho metalizada, a gente fica, parece estar dissociado, o cardíaco faz assim, né? O coração parece que todo mundo criou arritmia de uma hora para outra, mas quem tiver com o coração batendo, checa com o médico, na dúvida, gente, checa com o médico, não vamos culpar tudo pelo despertar. Mas eu acho que mais do que isso é a nossa abertura até no sentido de nos sentirmos merecedores. Quando eu convivo com as pessoas, acho que a frase que eu mais ouço é: ah, mas eu não tenho a mediunidade, então eu não posso ter acesso. Ou, ah, eu não tenho esse merecimento para ter contato com essa consciência. Ou, ah, quem sou eu para ter contato com essa consciência? Só que esses entraves são nossos. E aí a gente tem que olhar para questões e crenças nossas de merecimento, de pertencimento, de unidade com o todo, de unidade com o coletivo. Isso é um processo que a gente tem que passar. E cada um vai passando da sua forma. Então, acho que a maior consciência que a gente tem que criar é se abrir para o novo. E se abrir para conhecer coisas novas. E se abrir para a luz. Como que vai funcionar? É uma receita fixa para cada uma das pessoas? Não. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. O contato, a percepção, a atualização vai funcionar para cada pessoa de um jeito. Então, eu acho que é importante a gente se abrir, se permitir experimentar, porque senão a gente fica empacado. E aí, essa resistência é que às vezes gera dor. A gente não quer, a gente quer o novo, mas a gente não quer abandonar a crença, o velho. E toda vez que a gente muda, como se fosse mudando de dimensão, ou muda a nossa percepção, a gente sofre um pouquinho da morte do nosso eu. A gente mata quem a gente é. A forma como a gente se comporta, como que a gente enxerga, como que a gente se relaciona, a gente vai refinando isso, ressignificando isso. E esse processo de transição, que é quase uma morte para algumas pessoas, às vezes é dolorido. Por falar em resistência, né, alguns episódios nós fizemos por aqui com outros convidados, e falar muito do processo fluido, luz, seres de luz, e outros seres de resistência, no sentido de bloquear, no sentido de não deixar a luz passar, o embate, né? Muito se fala nessas possibilidades. E aí está se propagando uma ideia temerosa, principalmente para os reptilianos. Os reptilianos viraram os grandes vilões da vez. Os vilões assim da vez. Existem reptilianos que nesse momento podem estar trabalhando para a luz e em acordo com uma federação, com um sentido de conexão, né? Por que eu estou falando isso? Porque, em algumas tradições, teve uma época que um dos vilões eram os Exus. Depois descobriu que tinham os Exus de lei, outras conexões ligadas. Depois descobriu que alguns Exus nem são Exus assim, são seres de outros lugares. Fala um pouquinho dessa perspectiva dos reptilianos. Tá. Vamos por partes. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a autorresponsabilidade. Não é um ser de luz ou um ser de sombra que você não é uma vítima das influências. Eu acho que é isso que a gente tem que ter a consciência, retomar o nosso poder como co-criador e como decisor. Então, nem sempre a gente não tem um acesso, está com um comportamento ruim, ou está entrando em algum tipo de embate porque está com influência da sombra. Às vezes somos só nós sendo chatos mesmo no processo, ou só nós sendo agressivos no processo. Essa dualidade que a gente teme tanto, essa sombra que a gente teme tanto, está dentro da gente também. Então, primeiro a gente tem que olhar para esse processo dentro de nós. Por que os reptilianos ficaram com má fama? Tá? Vamos lá. São todos bonzinhos? Não. Tem alguns que realmente eles têm essa sintonia mais sombria, vamos colocar. Os reptilianos, quando eles foram desenvolvidos, reptilianos é uma raça que já veio ser desenvolvida nesse quadrante. Esse quadrante é o que a gente reconhece como Nebadum. É como se fosse uma junção de várias galáxias que criaram entre elas a nossa galáxia, o nosso sistema solar, está dentro como se fosse um pedaço do universo. Alguns seres vieram de outros quadrantes para ajudar, como se fosse na criação, na estabilização desse local. Outros seres, não, outras consciências foram desenvolvidas aqui. Os reptilianos, especificamente, eles foram desenvolvidos aqui em Nebadum. É como se eles tivessem nascido aqui nesse local. Só que quando eles nasceram aqui, quando eles foram desenvolvidos, os locais como um todo, e posteriormente até a Terra, quando os primeiros reptilianos vieram para cá, eram ambientes muito nocivos.
muito inóspitos, às vezes de lugares de muita densidade. Os reptilianos, eles foram uma raça, vamos colocar dessa forma, uma linhagem, que ela foi meio que programada para sobreviver. Muito do nosso instinto de sobrevivência, esse instinto que nós temos, assemelha muito ao reptiliano. Talvez por isso que a gente tenha um pouco de asco, um pouco de medo com relação a eles, porque muito de nós ressoa isso, sabe aquele ou avança ou corre, mas eu vou sobreviver, esse instinto às vezes que nós temos, isso é muito forte neles, é uma das características muito forte, a preservação, a sobrevivência, a resiliência. O que aconteceu? Muitos deles, por conta desse instinto mais imperativo de sobrevivência, se transformaram num instinto mais imperativo também de dominação. Porque eles enxergavam o quê? Que para que a raça deles preponderasse, a linhagem deles preponderasse, outras não poderiam mandar. Então eles acabaram ficando mais agressivos. Por isso que tiveram muitos grupos que foram para a sombra, são grupos mais agressivos e são inteligentíssimos. A gente sempre pensa no reptiliano como se fosse um ser selvagem, um jacaré louco, uma iguana maluca. Não é desse jeito, tá? Eles têm uma sofisticação, eles têm uma inteligência, eles têm uma sabedoria, eles têm um conhecimento. Lembra, são seres que perpetuam aqui nesse universo há milhares de anos. Então eles têm sabedoria, eles não são simplesmente brutos, mas muito desse instinto deles ainda é mais resistente, mais bruto, mais denso. Uhum. Então eles acabaram tomando uma fama, principalmente aqui entre nós. Do ponto de vista da Terra, tá? Antes de eu falar dos bonzinhos, o que aconteceu especificamente com a Terra e por que a gente às vezes tem uma visão mais ainda... todo mundo vai sair com compaixão por reptiliano hoje. Vou contar a história da Terra lá quando os estelares estiveram entre nós, civilizações muito antigas, antes da nossa queda de consciência. A Terra era ainda um ambiente inóspito. Como todo o nosso sistema solar, ele sofria o quê? Às vezes muito meteoros, muita instabilidade de clima, e algumas raças vieram para cá para ajudar no desenvolvimento e na estabilização do próprio planeta. Entre elas, os reptilianos. Então, os reptilianos, por serem mais resistentes, eles conseguiam transitar no planeta como um todo. E aí, outros seres que têm essa característica um pouco mais sutil, como o pleiadianos e os arcturianos, vieram também para ajudar, só que eles ficavam como se fossem orbes, como se fossem estrutura de luz, como se fosse um domo mesmo, na superfície, ajudando que seriam as raças humanas a se desenvolver, a conhecer, a entender um pouquinho mais sobre como interagir com as outras raças, como interagir com o planeta, como se desenvolver em tecnologia. O que aconteceu? Um desses domos específicos decidiu se rebelar também. Não combinou o jogo com todo mundo. Então, acabou desenvolvendo um tipo de uma tecnologia que gerou um pulso. Esse pulso destruiu parte da crosta terrestre. Nessa destruição desse domo específico, dessa parte da crosta terrestre, muito desses outros domos submergiram, viraram como que a gente chama de cidades subaquáticas e cidades intraterrenas. Para quê? Para conseguir manter a evolução. Só que grande parte dos estelares que estavam aqui ajudando nessa época foram embora. Por quê? Porque o ambiente ficou inóspito demais. Porque teve realmente uma queda de consciência. Quem que ficou aqui? Os reptilianos. Então imagina para esses seres que estão aqui, é mais ou menos assim, eu cheguei aqui, era tudo mato, agora vocês estão aqui, querendo mandar em mim e fazer esse processo com seres que têm um instinto de dominância, de preservação e de sobrevivência. Aqui gera muito atrito. A gente que é humano consegue entender um pouquinho do lado deles. Mas essa consciência de eu tô aqui, é meu lugar, eu não vou sair de jeito nenhum, eu não vou compartilhar, é uma consciência um pouco mais primitiva. Então fica sempre nesse choque de dualidade. Eu cheguei, eu tô aqui, eu vou cuidar disso daqui. Somado a isso, ainda vieram reptilianos que estavam em outros locais e vieram para cá também para tentar dominar esse, como se fosse o nosso sistema solar. E aí fica nesse estresse todo. Mas muitos dos reptilianos não seguiram esse caminho. Eles têm ainda o instinto de preservação, tanto que reptilianos, quando estão trabalhando na luz, são grandes guardiões.
Quem tem reptilianos ou já teve contato em suas egrégoras sabe que eles são grandes guardiões, grandes protetores, exatamente pelo instinto de preservação. Então, o que eu acho que a gente tem que aprender com eles? Primeiro, não temer. Porque, lembra da sabedoria? Eles são seres muito astutos, muito inteligentes, mas onde você está ressoando com eles? Você está ressoando no... Ou eu vou balizar o meu instinto de sobrevivência, o meu instinto de preservação, de propriedade, até o meu egoísmo, para virar uma pessoa mais violenta, e aqui sim você vai ressoar com ele, vai achar de repente que outras pessoas são menores e mais insignificantes, e não merecem estar ali naquele local, aí sim você vai ressoar com eles, ou você vai ressoar no sentido, olha, eu consigo dominar as minhas paixões, eu consigo dominar os meus instintos, e eu uso isso como uma força de ação, como uma força de vitalidade. Então aqui a gente tem que escolher onde a gente vai escolher. Existem os dois grupos, os reptilianos que trabalham no que a gente chama de Federação Galáctica da Luz, e os reptilianos que realmente trabalham com a sombra, que aí eles querem o quê? Eles querem um domínio e controle junto com outras linhagens também que querem isso. A gente escolhe onde a gente ressoa. É isso que a gente tem que lembrar. Nós não somos apenas vítimas, nós somos seres ressoantes de frequências e energias. O que você entende como mais adequado? Tem uma resposta certa? Não tem. Porque até a sombra é um caminho. Isso a gente tem que aprender a respeitar também. Às vezes a gente fala, aquela pessoa foi para a sombra. Tá? É um purulento umbralino, né? Não existe isso. Sempre vai ter uma oportunidade de regeneração, de aprendizado, de reformulação. Então, ainda que um ser esteja na sombra, a sombra a gente fala nesse instinto mais individualista, de domínio, de manipulação, de controle, ele tem a chance de aprender naquele local. E num certo momento se regenerar e eventualmente trabalhar para a luz e passar nos processos evolutivos dele também. Uhum. Quando você falou ali no processo de queda na história da humanidade, vai remeter muitos de quem nos acompanha com os relatos de conexões bíblicas. Você já canalizou algum conteúdo ou alguma perspectiva que vai de frente, bate de frente com essas ideias bíblicas, ou mesmo dos livros de história, isso na sua partilha de conhecimento que você expôs assim, publicamente? Teve alguma canalização que, nesse sentido, diferente do que É que no meu ponto de vista, não chega a ser um embate, é toda uma perspectiva de olhar às vezes a mesma história. Vamos supor, por exemplo, às vezes a gente vai numa festa animada, imagina agora que a gente está aqui na época de festa junina, acabou, né? Agora festa julina, uma festa animada. A perspectiva de uma criança sobre aquela situação vai ser uma. A perspectiva de um adulto vai ser outra. A perspectiva de uma pessoa que está trabalhando vai ser outra. Eu não acho que tem histórias erradas. Tem o ponto de vista sobre aquele ponto de consciência que cada um acabou interpretando. Aquela ocorrência, aquela vivência, aquele sentir que ele teve naquele momento. Então, por mais às vezes que eu não concorde com alguns textos, eu vou respeitar o quê? A interpretação e a consciência daquela época, daquelas pessoas que traduziram, daquelas pessoas que viveram, daquelas pessoas que perceberam. Uhum. E nessa perspectiva, por exemplo, o que me veio aqui em mente, que até foi uns comentários que as pessoas escreveram aqui no YouTube. Para alguns, inclusive, vão falar que quem era o que fez a queda acontecer foi um reptiliano. Tem muita gente que fala. Eu acho que a queda acontece porque a gente se corrompe. O que eu tenho acompanhado dentro vamos colocar desses grupos de quedas de consciência convivendo com os estelares. Então a gente teve essa grande queda quando foi aquela época de Atlântida, de Lemúria e companhia. Então a gente cai e começa a melhorar. Depois disso veio uma nova época que seria o nosso Antigo Egito, mas não da forma até como a gente percebe, ali na construção do Antigo Egito. O que aconteceu naquela época? Muitos dos seres que trabalharam tiveram acesso ali com o que a gente chamaria de magia negativa, com essa energia de seres mais negativos, e que participaram também das outras quedas, eles migraram ali para o Antigo Egito. Mas quem estava ali tinha escolha de se associar ou não, de
de querer aquele poder ou não. É que às vezes o poder é muito sedutor. O respeitar o livre-arbítrio é um grande desafio. Porque às vezes a gente quer aprender, eu quero aprender uma técnica, eu quero aprender uma magia, eu quero para o meu benefício. Não importa o outro. E isso é algo que a gente, ao longo da história, a gente vai fazendo esse ciclo. Da gente aprende, às vezes a gente desaprende. Então, quando teve essa queda do Antigo Egito, que novamente os estelares foram embora, uma boa parte deles que estavam literalmente assim andando entre nós, quem estava ali que escolheu? As pessoas não foram sacrificadas, não foi aquele negócio, aquela guerra horrorosa deles chegaram com a arminha e falaram, agora você vem para a sombra, e para o outro estelar pede para sair. Não foi dessa forma, teve essa infiltração, porque esses seres são muito astutos. Então é o que? A sedução do poder. A sedução, e isso a gente vive hoje. Eles não precisam vir com a nave e falar, agora vocês são todos escravos. A sedução do controle, a sedução do poder encanta a gente. Quem não se encanta? Quem não queria ser poderoso? Falar assim, eu quero saber quem que eu fui na outra vida, se eu fui um rei, uma rainha, ou se eu tivesse tal poder, eu faria isso. Se eu tivesse tanto de dinheiro, eu faria isso. A gente tem muito dessa ilusão. Então, essas brechas ainda estão abertas na nossa consciência. O que a gente tem que fazer é começar a olhar para isso. Assim, qual que é a brecha que está aberta em mim? Sem olhar para o amiguinho vai fazer o papel dele. Mas qual que é a brecha que está aberta em mim? Com quem que eu ressoaria hoje? Eu ressoaria com a minha escolha? Eu tenho a consciência que a minha escolha vai impactar o meu coletivo? Ou que se dane o coletivo, eu quero escolher coisa para mim? E isso a gente pode viver no dia a dia. No bairro, você escolhe beneficiar o coletivo ou você escolhe beneficiar você? Sabe aquele negócio, eu quero parar o carro, não faz mal que eu vou pegar um pedaço da garagem do vizinho? Ou, eu vou voltar na assembleia, eu não quero saber o que é melhor para o prédio, eu quero saber o que é melhor para mim. É isso que a gente tem que começar a observar. E esses seres nos ensinam isso, porque eles vivem essas características, só que de uma forma macro. Só que tudo aquilo que está no macro, está no micro. Então a gente tem que olhar o que? O nosso microcosmo, que é o que? O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vida cotidiana, onde a gente está ressoando. Realmente estou indo para a luz ou estou indo para a sombra? Estou tentando fazer um trabalho mais coletivo ou que se dane o mundo, eu quero poder para mim, eu não vou ajudar ninguém? A gente tem que começar a pesar. E isso daqui é dolorido para a gente, porque a gente quer culpar o coitado reptiliano. Mas ele não tem culpa. Isso aqui é um programa em defesa dos reptilianos. Coitado, daqui a pouco o pessoal vai falar defensora. assim, tá atrapalhando a turma. Não é isso. Eu acho que eu sou um cerco de combate, eu retiro muitos deles no dia a dia, falo aqui não, aqui você não pode atacar, a gente faz essa retirada, essa contenção. Mas eu acho que a gente tem que ter autorresponsabilidade. O que eu percebo no dia a dia, nada acontece por acaso, tudo tem uma matemática divina. Então, às vezes, a gente se coloca numa ressonância exatamente naquele local. Eu falo porque eu me colocava também. E a gente vai fazendo o quê? Interferindo em leis universais. Por isso que a gente ressoa mais com a sombra em geral. E por isso que na perspectiva dos seres mais federados, nós ainda somos uma espécie negativada também. Então a gente está quase ali no mesmo balaio. Achando bambambam, nós vai para bambam, aí não é não. Não, nós ainda não somos, a gente está aprendendo, a gente tem que ter a consciência que está aprendendo. E nesse aprendizado, como é que a gente pode identificar, como é que os seres humanos podem se identificar se aquele pensamento que está chegando é um pensamento instrutivo, uma orientação de um mentor, ou se é um sussurro de um ser negativado que ajuda, inclusive, no processo de impulsionar a nossa negatividade. Tá. Primeiro, o autoconhecimento, até para separar o que é voz sua do que é uma voz externa. O que eu acho que é a grande característica da luz. A luz, às vezes, ela é muito reta, muito direta. Seres de luz, às vezes, eles não são tão doces quanto a gente gostaria que eles fossem. Mas eles são sempre retos, organizados, justos. E eles sempre dão correções para que a gente consiga se observar e agir de uma forma melhor. Os seres mais negativos, eles impulsionam o quê? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Às vezes eles vêm sim com um tom muito doce, porque a gente quer um consolo para justificar ações ruins. Então, olha o que aquilo está te trazendo. Está te trazendo um consolo numa ação que você conscientemente sabe que é ruim, ou está te trazendo uma forma de rever aquilo e melhorar a sua atitude.
A melhora vai ser sempre de luz. Estou passando o pano para você, aqui com certeza tem um pezinho da sombra. E seres negativos, às vezes, eles têm um viés de muita opressão. É como se a gente ouvisse, ou a gente fica muito inflamado, ou parece que aquela energia entra e oprime, sabe? Parece que tira um pouco da nossa vitalidade. É muito característico dele. A luz, ao contrário, é como se preenchesse a gente em amor. Ainda que a mensagem seja dura, é como se a gente achasse um pedaço nosso que estava faltando. Um outro ponto também nessa coisa de percepção, nós tivemos recentemente, no primeiro semestre, algumas notícias relacionadas a aparições e conexões ligadas a isso, né? E uma obsessão quase que humana por naves físicas. Eu tenho vários amigos, inclusive, que são grandes pesquisadores nessa área e que viajam o planeta em busca de confirmações e comprovações dessas naves físicas, sendo que o que tem se observado nos bastidores do invisível é muito mais pessoas que estão recebendo canalizações, acessando frequências e tendo experiências fora do corpo. Tá? Então, aqui sai fora do corpo e encontro com esses seres, as conexões. No seu caso, você tem mais processos de avistamento físico, energético, experiências fora do corpo ou frequências ou canalizações? Quais são mais presentes em você? Frequência, canalização e essas experiências fora do corpo. Eu vejo muitas naves, tá? Mas eu não quero ir lá vê-los pessoalmente. Eu não tenho essa vontade de ir lá olhar um ET fisicamente. Eu não tenho essa vontade, muito menos intraterrenos também. O que eu tenho a percepção, claro, a gente que tem um olhar mais, vamos colocar assim, mais aberto, ou mais... como se fosse adaptado a vê-los, a gente tem essa facilidade de ver naves transitando, inclusive aqui em São Paulo, em algumas regiões, é bem movimentado. Você pega perto da Anhanguera, perto da Serra da Cantareira, tem bastante movimentação de naves mesmo, de intraterrenos ou de extraterrenos que se movimentam por ali. Mas eu não tenho vontade de ir lá. Tem um pouso da nave ali, vamos lá ver, eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. Então o meu contato acaba sendo mais dessa forma, como se fosse a percepção multidimensional, como se a minha consciência fosse um pedaço e deles voltasse para cá. Então, dessa forma que eu tenho mais contato com eles. E aí, por conta das canalizações e ancoramentos, realmente. Outro ponto também relacionado a essas relações são os mentores felinos de Sírios. E como que é o jeito que ele trata? Você já falou que tem alguns que não são tão florzinha, né? Mas como é que é o jeito de ensino dos felinos de Sírios? Felinos, em geral, é lapada, tá? É aquela verdade nua e crua, os assertivos sinceros. Felinos são grandes guardiões, mas também felinos são grandes curadores, grandes geneticistas. Existem muitas raças felinas e cada uma das raças felinas, elas também diferem um pouco na forma como... É como se fosse nas habilidades e na forma como eles interagem com a gente. Quando a gente pensa nesses felinos mais leões, por exemplo, existe uma linhagem que ainda vive em Lira, existem felinos que vivem em Pleiades, existem felinos nesse formato que vivem em Sírios e em Antares também. Só pensando na carinha de leão. Então, são muitas linhagens que colocam. Claro que os que ficam mais próximos de nós, em geral, são esses felinos de Sírios A. Ali a gente tem vários tipos de felinos. Então, alguns parecem leões, outros parecem onças, outros parecem leopardos. É a infinidade de felinos que a gente pode imaginar. Sempre com aquele jeitinho meio de gato. Onde eles nos apoiam muito? Normalmente, quem tem felinos perto no campo como mentor, ou precisa de uma proteção extra, de uma disciplina, porque felinos são disciplinadores. Hoje a gente já fez muita arte em alguma vida e agora a gente precisa andar um pouquinho mais na reta, ou trabalha realmente com energia com eventos e precisa de uma proteção extra, ou então são pessoas que trabalham com frequências de cura, pesquisas, principalmente ligadas à genética, pesquisas ligadas à restauração de DNA, restauração de corpos. Eu sei que a gente sempre liga essas questões a outras linhagens, como arcturianos ou pleiadianos, mas felinos são grandes geneticistas. Eles entendem um pouquinho de como que foi construída algumas espécies. Então, eles fazem muito desse trabalho como se fosse nosso médico sem fronteira, de ir até os locais para ajudar a entender, a trabalhar a cura. E muitas pessoas que têm felinos no campo não é só por conta de proteção, é por conta de trabalhar essas habilidades ligadas à regeneração de físico. Você já teve algum mico,
algum mico astral ou algum mico que você estava interagindo com alguma conexão? Nossa, milhares. Milhares. Eu Conta sou a pra pessoa gente. que mais passa vergonha. Qual foi então o seu o maior mico que você já passou aqui? Eu só passo vergonha, gente, com eles. Quem convive comigo sabe que é uma diversão sem fim. Ainda, porque como às vezes eu tenho dificuldade, hoje eu trago muito mais das informações sobre a linhagem, aspectos e essas histórias, porque eu sei o quanto é importante para a gente estar aqui. Para mim, Cíntia, não. Eu vou do jeito que tiver que ir, sabe? Acredita e vai, confia e vai. Só um dos grandes micos foi com o reptiliano da luz, que quando ele apareceu, eu fiquei morrendo de medo que eu estava fazendo alguma coisa errada. Falei, fiz alguma coisa errada, quebrei alguma regra, ele tá aqui, ele vai me atacar, e eu fiquei desesperada, e ele continua assim, parado. Sério, esperou eu acalmar. Eu estava literalmente tendo aqueles ataques de pelanca, sabe? Louca, assim. Fiquei com medo, gente. Me perdoa, mas eu sou bundona mesmo. Eu tenho medo, às vezes, de algumas coisas. Hoje eu tô mais acostumada. 10 anos atrás eu não tava. E aí ele parou, ele falou, a mente tá muito presa ainda na dualidade, né? Olha direito. E aí eu percebi a frequência, percebi os chakras, cardíaco, a energia deles, completamente diferente do que seria um ser de sombra. E aí ele falou, precisa aprender. Mas assim, broncas e vergonhas eu passo direto. Essa foi uma grande, teve uma vez que eu saí correndo. Aliás, não uma vez, tá? Várias vezes eu saí correndo, até eu me acostumar a percebê-los nessa percepção astral. Não porque eles apareceram, que eles queriam me assustar, é porque eu sou uma pessoa assustada, aquela pessoa que, voou uma borboleta, hoje eu tô mais acostumada. Mas quando eu tinha, às vezes, algumas percepções com eles, de vez em quando eu tomava muitos sustos. E aí eu falo que uma das vergonhas que eu passei, tem uma linhagem de Centauri, que eles lembram. Sabe o Bumblebee, dos carrinhos que viram os robôzão gigante? Lembra uns robôzão gigante? Parece uma armadura mesmo, um negócio meio grande, meio... E aí eles já tinham me avisado que eles tinham que fazer um ajuste em tecnologia que eles colocam na cabeça da gente para a gente percebê-los melhor. Eu falei, tá bom. Então, fica em meditação, no estado, que a gente vai fazer o ajuste. Eu falei, tá bom. Tava lá assim, só que a ansiosa, a pessoa que é ligada no 220, o que fez? Voltou antes, né? Conforme eu voltei, eu abri o olho, eu tive a sensação que era aquele dedo desse tamanho, meio metálico, aqui na minha cara. Quando ele fez isso, o que eu fiz? Isso que eu já tô acostumada com ele, dei um berro e saí correndo. Aí, eu fico imaginando a cara dos meus mentores assim, ó lá, a humana louca, de novo fugindo. Aí eu saí correndo. Só que eu não saí correndo para fora, eu não saí correndo para lugar nenhum. Eu corri pro quarto. Tipo, eu tava na sala, corri pro quarto. Aí eu cheguei no quarto, falei, o que eu tô fazendo? Aí eu voltei, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sabe, da orelhinha baixa. Aí eu voltei, sentei. E aí fiquei assim para ele terminar de mexer no negócio na minha cabeça. E aí eles foram embora. Mas imagina para um ser multidimensional que está ali projetando a consciência, tem que dar de cara com o humano, dando um berro, que já sabe que ele vai estar lá, dando um berro e saindo correndo. Isso foi um mico. Fora os apelidinhos, né, que eu coloco, porque como eles não falam o nome, às vezes eu não sei a linhagem, eu tenho licença poética de interpretação daquilo que eu posso colocar de nome. Então, isso são micos também. É bem divertido conviver com eles. Olha, eu recomendo que vocês, seres, falem o nome, porque... Falem o nome. Porque se eu falar para vocês o nome dos cachorros dela aqui... Vocês vão ver só. É melhor não deixar. É melhor não deixar ela dar o nome, apelidinho. Já fala, eu sou esse fulano de tal, vim de tal lugar, já abre a carta. Já, né? Mas eu não sei o nome de nenhum dos meus mentores. É mesmo? Não sei. Nunca me falaram o nome. Para mim, eu conheço energia, para eles não é importante. Mas você tem algum acesso assim, de conexão, assim, pelo menos de onde vieram? Hoje sim. Hoje sim. E aí, por exemplo, tem uma mentora que é nova minha, eu tive uma troca de mentor recentemente, que é uma mentora de Lira, de uma linhagem que chama Aramatena. Aí ela me contou a história da linhagem, um pouco dela. Só que ela não falou o nome. Só que essa linhagem ela é muito engraçada, porque ela tem uma frequência mais amarelo-dourada. Então, amarelo-dourado pra gente que tá aqui é abundância, é a sabedoria, a riqueza. E ela não fala o nome. E eles têm uma postura muito bonitinha. Lembra um pouquinho nós que somos humanos,
só que com uma orelhinha assim diferente, eles têm a pele bem dourada, o olho meio amarelado, sabe? São bonitos de ver. E eles ficam assim, sabe? Aquela postura, são sutis, são muito civilizados, eles falam num tom bonito, então ela não fala o nome. O que eu chamo ela? Ou de princesa ou de Vossa Majestade. Ela é da realeza, eu não sei, porque eu não conheço muitos da linhagem dela, mas a forma como ela se comporta é a forma que eu consigo lembrar. Ela se importa? Não. E é o jeito que eu chamo, ela sabe que é um carinho nosso. Então, às vezes, a gente tem até que colocar esse carinho. Precisa saber o nome exatamente dele. Às vezes a gente não chama alguém que a gente gosta de amor, de oi amiga, ou irmã, uma amiga que gosta, ou a gente não coloca um apelidinho no grupo. Por que a gente precisa saber tanto assim o nome, a linhagem? Não é mais uma vaidade nossa, às vezes? Ou uma necessidade de colocar uma roupagem nossa? Coloca. O que te aproxima daquele mentor? O que gera essa conexão mais amigável, sua e a dele? Eles não vão ter essa vaidade de falar, não, se você não me chamar pelo meu nome, o sobrenome é minha, que eu sou de não sei qual Dan, né, como se fosse realeza realmente. Eles não têm isso, isso daqui eles já ultrapassaram, ainda bem. Uhum. Cíntia, e aquelas, vamos dizer assim, nessas conexões com esses seres? Você falou que trocou, houve uma mudança. Isso também vai ajudar bastante pessoas que trabalham. Quais as motivações, por exemplo, de uma pessoa que trabalha durante 10, 20 anos com uma egrégora, com uma entidade, com um mentor específico? O que motiva essa troca de mentores? E é possível que ocorra e possa ocorrer uma diversidade de trocas também de mentores? Sim, sim. O que acontece? Nós temos mentores, são como professores. Quando a gente pensa em mentores nessa roupagem mais humana, que seriam como se fossem mentores de quarta dimensão, eles têm normalmente um vínculo mais próximo, é como se eles acompanhassem a gente durante toda a vida. Os mentores multidimensionais, eles nos acompanham como? Em projetos, em trabalhos que são necessários em prol do nosso, mas também do coletivo. Então, conforme a gente já adquire aquele conhecimento e já ultrapassou aquilo que ele veio ensinar, ele já abre caminho para a gente aprender outra coisa. Eu tive 2 trocas, tá, de mentores, já desses multidimensionais, desde que eu comecei com eles lá em 2010. Eu não sei como que é para outras pessoas, mas para mim foi extremamente triste. Eu não falo isso com orgulho, tá, gente? Vocês me perdoam porque eu tô humana também, tô aqui tentando controlar as minhas emoções. O que acontece? Essa mentora que eu tinha, que foi essa última que trocou, era um ser de Alfa Centauri. E ela tinha uma energia muito violeta, muito tranquilizadora, muito harmonizadora. Eu estava acostumada com a presença dela. A presença dela me trazia o quê? Muito mais harmonia. Ela é como se ela me deixasse mais sutil, porque eu tenho o outro mentor que fica muito próximo, é um felino, é mais bruto, então ela me deixava nessa sutileza. Quando eu percebi a chegada dessa nova mentora, porque como que funciona? É como se você percebesse a energia vindo antes. Fica num processo antes. Você vai se adaptando à energia daquele ser que está chegando. E eu percebi essa energia muito diferente, muito pro amarelo dourado, um dourado com azul, assim, era uma energia muito diferente. Eu pensei assim, gente, será que isso é um ser que está vindo para eu trazer alguma informação ou vai ser algum mentor novo? Primeira reação que eu tive como humana, olha como a gente ainda precisa aprender. Falei, eu não queria que trocasse vocês. Nem o felino e nem a minha outra mentora. E aí, quando eu vi que era troca mesmo, eu entrei num looping. Por quê? Porque eu fiquei feliz de entender que estava vindo uma consciência nova para me ensinar algo diferente. Eu não queria ser desonrada com essa presença que estava chegando, sabe? Mas eu estava já sentindo saudade de ter que deixar de ouvir aquela mentora que eu estava acostumada e eu ouvia todo dia, aquela presença, como se eu criei apego, gente, eu não consigo falar de outra forma. Então eu fiquei naquele processo de, eu vou ficar com saudade, como se eu tivesse que mudar para um lugar, como se uma amiga querida minha estivesse mudando de lugar, mas ao mesmo tempo eu ficava feliz com essa energia nova, com essa consciência nova, com essa sabedoria nova e empolgada com as coisas novas que eu poderia aprender. Então esse processo, a troca como um todo demorou uma semana para mim. Foi um mar de emoções.
Foi um mar de emoções. Significa que aqueles mentores antigos vão embora? Não, eu ainda percebo a minha mentora antiga, mas agora é como se ela fizesse participações especiais. Ela aparece só de vez em quando. Eu passei isso com o arqueturiano, que foi o primeiro ser multidimensional que eu vi na minha vida. Ele era um mentor meu, foi a primeira troca que eu tive, e depois com ela. Olha só. Ai, saudades dos arcturianos, é isso? Saudades eu ficava. Gente, eu tenho apego, e às vezes eu peço, assim, sabe, para sentir, para matar a saudade. Porque quando a gente convive, pelo menos para mim, é como se eu ouvisse a voz de alguém todos os dias. E aí eu sei que a partir daquele dia eu não vou mais ouvir todos os dias. Só que, no meu caso, ouvir a voz deles todos os dias é compartilhar muito daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou vivendo, para que eles consigam me orientar de uma forma melhor. E às vezes perder isso é dolorido para a gente. Mas é um processo necessário, até isso é necessário. Para que a gente aprenda o novo, a gente tem que abrir mão do lugar que a gente estava. Então, esse processo, eu não sei como que é para outras pessoas. Eu sei que tem gente que fica mais empolgada. Eu fico empolgada e triste ao mesmo tempo. Eu fico bem presa na dualidade ainda. Nesse processo de vida e morte, de reencarnarmos no planeta, de estarmos por aqui, existem comandos que realizam as escolhas de quem vai, quem deixa de vir reencarnar nesse planeta, e o que é que são os seres entrantes? Esses dois pontos. Tá, vamos lá. O que acontece? Todo plano de existências de consciências tem uma programação. Pode ser dessa programação da gente, que a gente enxerga como já a gente aprendeu no espiritismo, de tem aquele acordos de alma, faz todo o planejamento da vida e vem para cá. Quando a gente fala de um estelar vindo para cá, o que aconteceu com alguns estelares? Muitos vieram como uma fractal humana, como um encarnado humano, e aí aqui, na experiência humana, perderam muito dessa conexão do coletivo, como se tivesse uma pequena queda de consciência e ficaram presos aqui como uma consciência humana na roda do samsara, que seria encarnação e cidades astrais, reencarna, cidades astrais, reencarna, mas ainda preso dentro da Terra. Só que isso não é a regra, porque essa prisão também é ilusória, não é uma prisão, é só uma frequência. Então, a partir do momento que aquela consciência que está aqui humana atinge um nível de frequência, um nível realmente de sabedoria, de conhecimento, de consciência, ela tem a possibilidade de viver experiências em outros locais. E aqui passa também a ser, não é uma encarnação compulsória aqui na Terra, acaba sendo também uma escolha de permanecer aqui, ou ajudando em cidades astrais, ou ajudando aqui encarnado, ou então de partir para outros locais que vão ter outras experiências. O que eu percebo que acontece muito com esses seres que atingem esse nível de consciência, eles continuam. É o caso, por exemplo, dos nossos mestres ascensionados de fraternidade branca. Eles poderiam estar servindo em outros locais, tanto desse quadrante como de outros quadrantes, mas eles escolhem ainda estar por aqui porque eles já têm tanto da consciência coletiva que eles entendem que o trabalho deles para ajudar esse desenvolvimento ainda é necessário. Dr. Bezerra de Menezes é um ser também, uma consciência que já poderia estar em outro local, mas ele fez a escolha de permanecer ajudando aqui, como se fosse no plano astral, para que a gente também tivesse essa influência. Então, isso é organizado dentro dos planejamentos e dentro dos seres mais organizados. O que são os entrantes, tá? Entrantes a gente também tem que separar entrantes de luz ou entrantes de não luz, tá? Entrantes de luz, algumas consciências estelares que viriam para cá, eles têm como se fossem pré-acordos, ou com consciências daqui humanas, ou tem um corpo como se fosse meio desabitado. E aí eles entram já com a consciência estelar, é como se eles não passassem pelo processo de apagamento como a gente passa. Sabe aquele processo, eu vim sem a lembrança? Eles vêm sem o véu. Eles entram diretamente com a consciência plena num determinado momento. Em geral, isso já, quando é do bem, tá? Isso é organizado por todo um planejamento evolutivo, que naquele momento é como se fizesse uma troca de consciência, aquela outra consciência vai entrar no comando. É como se fosse um avatar, tá? Entra lá no controlinho, vai trocar o jogador. Só que no paralelo a gente tem os entrantes de não-luz. Alguns seres de não-luz, como tem uma linhagem que chama espiante-se.
É uma linhagem de Lira também, tá? Eles lembram umas cobras esfumaçadas, como se fosse uma estrutura de fumaça. Esses seres, eles têm essa habilidade de serem entrantes, como se fosse uma possessão, vai, na nossa linguagem, para a gente entender. O que eles fazem? Qual que é o processo, em geral, de entrantes de não-luz? Eles se aproximam tanto da gente, que está aqui, como humano, como uma consciência, que a gente realmente acha que a vida não vale a pena. É como se falasse, eu cederia esse corpo para viver em um local melhor. E eles ficam nesse sussurro, nessa limitação, nessa intensidade, até que realmente eles conseguem fazer esse acordo e entrar. Então eles ficam meio que com uma consciência dividida, manipulando, sucateando, quase que diminuindo, até que a consciência humana, o espírito humano decide realmente para outro local e eles assumem. Uhum. E os anjos? Vamos então um pouquinho para a questão dos anjos. Para alguns, os anjos são seres extraterrestres, né? Tudo que não está na Terra é extraterrestre. E para alguns, inclusive, anjos podem ser assustadores. Eu acho um pouquinho também. Também? Então fala deles um pouco. Não, para mim, anjos são como se fossem o que a gente chamaria de supraconsciências. Imagina que nós somos consciências. Eles são supraconsciências. O que isso significaria? Dentro da divisão, imagina Deus como uma estrutura única, como uma estrutura, uma fonte, uma bola de luz. Essa bola de luz cria outras bolas de luz. Algumas bolas de luz são mais parecidas já com isso. Elas precisam de menos refinamento para ser mais próximo de Deus, para parecer mais com Deus. Essas consciências que já estão mais próximas da fonte compartilham características da própria divindade com a fonte, por estarem tão próximos, por exemplo, onipresença, onisciência e toda essa frequência, são o que a gente chama de supraconsciências. Muito do que a gente reconhece como anjos são essas consciências, é que a gente deu uma roupagemzinha mais próxima para que a gente conseguisse entendê-los, nomeá-los e percebê-los. Mas eles são o quê? Pura emanação de luz, de virtude do divino, vamos colocar dessa forma. Então eles ficam lá mais próximos. Por que é assustador? Porque muita luz às vezes assusta. A gente não está acostumado. É a mesma coisa. Quando a gente está dormindo, alguém acende a luz, não incomoda? Faz assim. É a mesma coisa. Imagina você estar ali, vivendo a sua participação de consciência, de repente chega uma luz muito forte. E dependendo da luz da que está chegando, ela tem uma conotação de uma virtude. Então pode ser força, pode ser proteção, pode ser urgência. Então alguns anjos eu acho um pouquinho intensos, assim, não porque eles são, a gente tem medo porque eles são ruins, a gente tem medo porque é muita energia, a gente não consegue, a mente da gente demora a conseguir processá-lo. Uhum. Como é que a mente, então, processa a presença de um trono, processa a presença, em termos de aparência, de um querubim? Eu acho que o processo mais por sensação, tá? Os tronos, eles têm uma característica que é muito específica, e eu acho até que por isso, às vezes, em algumas literaturas, eles são chamados de ofanim, que seriam as rodas dos olhos, tá? A sensação que dá quando um trono se aproxima da gente é que tem 1000 olhos te olhando, em todos os ângulos. É como se você estivesse sendo visto por todos os lados. Por isso que às vezes é desconfortável. É como se literalmente você estivesse numa roda com vários olhos te olhando. Então, gente, que o humano se sente meio exposto, sabe? Aquele pesadelo de estar pelado na frente do palco. É essa sensação que dá às vezes. Mas não é uma sensação ruim, porque ao mesmo tempo ela vem com amor, mas dá essa sensação de eu preciso corrigir isto logo. Então, é engraçado quando os tronos se aproximam, principalmente para mim, quando eu estou trabalhando, às vezes aparece uma presença de um trono, é como se eu já quisesse arrumar a mesa, arrumar a postura, organizar as coisas rapidamente, porque parece que está sendo observado, tá? Dá um pouquinho dessa sensação. Os querubins, qual que é a sensação que eu tenho? É que eles têm uma energia que parece que entra direto no nosso mental, no nosso frontal, é como se ele abrisse livros na nossa cabeça. Sabe? É como se, ao mesmo tempo que você está percebendo uma energia, você está fazendo o download de uma série de informações. Querubins, historicamente, quando a gente pega escrituras e companhia, eu sei que a gente tem aquela figura do querubim bonitinho, cupidinho, né? O fofinho. Mas os querubins, eles são anjos guardiões de conhecimento. Então, quando você pega dentro desses estudos de angelologia, seriam os anjos que guardaram a Arca da Aliança, os anjos que foram posicionados para fechar a porta do Éden. Eles têm essa característica de limitar o acesso àquilo que você não tem capacidade de entender.
Então, quando eles se aproximam, sempre parece que você vai entender algo que você não entendeu ainda. É como se eles te contassem um segredo. É essa sensação que eu tenho. Na mitologia, não, né? Na angelologia, eles falam que são seres gigantes que têm como se fossem 4 faces. O leão, a águia, o humano e o quarto eu nunca lembro. O touro. Então, não são seres que quando você dá de cara com um ser que vai girando a cabeça, não vai ser um negócio muito pacífico de ver. Mas eu acho que é mais essa percepção, qual que é a sensação que ele tem é que sempre parece que eles vão contar um segredo. Sabe quando fala assim, vou te contar um segredo? E é uma luz muito forte, mas um barulho muito baixo. É como se o som deles fosse mais baixo. Não sei se dá para explicar dessa forma, como se o tom deles fosse uma oitava mais baixo na escala musical. E literalmente parece que eles vão sussurrar um segredo. Você citou em uma das nossas respostas aqui hoje que nós estamos vivendo num quadrante. Corrija se estiver errado, Nebadum. Nebadum é o nome que você Nebadum que você trouxe aqui. Esse quadrante do qual está falando, quem é o supremo comandante, ou quem é que direciona hoje? E teve outros, como no caso dos benfeitores aí, teve trocas também de comandos para esse respectivo quadrante, e se sim, tem ideia de quanto em quanto tempo também de quanto em quanto tempo eu não sei. Eu sei como que está hoje. Hoje teriam 4 grandes consciências, supraconsciências que regem esse quadrante. A primeira seria o que a gente reconhece como Jesus. O que a gente tem que lembrar é que Jesus, não Jesus supraconsciência, Jesus era um espectro dessa emanação, dessa supraconsciência. Por que esse eixo, esse Sananda? Porque a representação dos Sanandas é a sabedoria de Deus, a sabedoria do divino, a mente divina. Só que a mente divina, no caso dos Sanandas e no caso de Jesus, a mente divina voltada ao amor incondicional, que é a ordem desse quadrante. Então, a ordem principal, a regência principal, qual que é? O amor incondicional. Porque a fonte vibra em amor incondicional e a gente tem que restaurar as emanações de amor incondicional em todas as nossas consciências para que a gente consiga fazer esse processo de atenção à fonte. Junto a Sananda existem outras 3 supraconsciências, que seria o que a gente reconhece como Miguel ou Mica, Melquisedeque e Metatron. De uma forma bem básica, o que seria esses 3? Metatron é o engenheiro, o arquiteto, o organizador da forma e da geometria. Então ele faz o quê? Ele organiza os sistemas, a geometria, a existência, as experiências, para que mantenha numa ordem de acordo com o plano divino. Literalmente ele é um engenheiro, matemático de Deus. Melquisedeque, ele organiza o quê? Os níveis de conhecimento, os níveis de consciência. Então, como que é feita a transição de um nível para o outro? Qual o conhecimento, as informações, as frequências que são compatíveis com cada nível. É como se ele organizasse essa transição de dimensões. E Miguel é o quê? É o lembrete do retorno para a fonte. É o que organiza o equilíbrio da sombra e da luz e também o despertar do que seria a nossa centelha divina, para que a gente se lembre de retornar para a fonte. Então, são de uma forma bem resumida, os 4 que estão aqui hoje. Cíntia, a gente observa que na maioria desses comandos são sempre energias, vamos dizer, voltadas mais para o masculino. A gente viu aqui 4. Aí, quando se fala de anjos também, você fala sobre os anjos masculinos e masculinos. O que você pode falar sobre a contraparte feminina desses arcanjos, desses anjos e as virtudes? Porque a gente observa que na maioria deles são masculinos, mas com qualidades absurdamente femininas em termos de ação, na maioria dessas conexões. Mas e essas representações assim, angelicais, femininas, que não vai a público, que não é compartilhado, né?
Todas essas consciências, a gente fala como uma consciência que é mais fácil dar um nome, é como se fosse o nome do casal. Então a gente dá o nome do casal. Mas todos eles têm a contraparte, porque uma das regras das leis universais é esse equilíbrio, que seria um equilíbrio de gêneros, a energia masculina e a feminina vibrando e interagindo em harmonia, que é o que traz a fonte da criação. Então todos esses seres, eles têm as consciências femininas também. No caso dos anjos, são as angelinas ou arcangelinas, ou frequências arcangélicas. E aí é realmente a representação, é como se fosse a representação da mesma consciência polarizada em uma energia yang ou numa energia yin. Então, quando a gente pega, por exemplo, Miguel, quem seria Mica, a arcangelina dele é a fé. Qual que é a característica dessa energia que representa, dessa consciência que representa Miguel? A força, a vontade, a ação, a proteção. O que é a característica da arcangelina fé? É a confiança para trazer as mudanças, para trazer ações. É a fé para conseguir dar o início em seus projetos. Então, cada um deles tem uma consciência. A de Metatron é a glória. Algumas pessoas a chamam de Shekinah, que seria, ela traz essa... Por que glória? Por que o nome glória? Porque como o Metatron seria o engenheiro do universo, o matemático do universo, quando a gente percebe o nosso local nos planos de Deus, essa é a sensação da glória, de viver exatamente no local onde você vive mais próximo da fonte, onde você vibra adequadamente aos planos de Deus. Então, por isso que ela tem esse nome. É sempre uma característica, uma virtude. É o nome delas originariamente? A gente não sabe, tá? Porque eles são sequências, são luzes, nomes a gente que dá. Por que elas preferem serem chamadas por virtudes? E por que elas adotaram muito dessas características? Porque na nossa experiência, dentro dessa percepção de consciência que nós temos, às vezes perceber um sentimento é mais fácil do que perceber uma lição. E o sentimento é como se ressoasse mais rápido conosco. Então, quando a gente fala, por exemplo, Camael é a coragem. É muito mais fácil falar, sinta a coragem, sinta a vitória, sinta a fé. E nos lembra o quê? Que todas as virtudes são ações ativas. A gente tem que escolher tê-las, tem que escolher vibrá-las, tem que escolher senti-las. E isso que também nos conecta no divino, que é nos lembrar o quê? Das nossas ações, da cocriação, do potencial de escolha. Por isso que elas são chamadas por nome de virtude. Virtudes. Já que a gente falou de Jesus, e nessa perspectiva a gente vê que ele é um dos 4 presentes nesse comando desse quadrante, vou fazer a pergunta e você traz, porque aí a pessoa já consegue associar, inclusive, com isso que eu estou querendo trazer. Primeiro, essa edificação. Então, Jesus é um extraterrestre, e o outro ponto. Qual o papel de Maria, a mãe de Jesus, em relação a essa vinda dele para o planeta, e porque com ela que criou essa frequência de sintonia também, né? Jesus, tecnicamente, é uma supraconsciência, então ele não é original da Terra. O que ele veio trazer aqui no processo nosso específico da Terra, quando ele trouxe essa consciência de Jesus? 2 coisas, tá? Muito dessa frequência que é a dele original, que é o quê? O Sananda, da sabedoria, tanto que Jesus era um grande professor, era um grande mestre, ele compartilhava ensinamentos dentro daquele nível de consciência da época, ele trazia informações que às vezes hoje a gente consegue compreender, ou nem consegue compreender ainda, mais de 2000 anos depois que ele passou por aqui. Então ele traz muito dessa conotação de abrir as portas para a sabedoria, de abrir as portas para o conhecimento. A segunda, ele veio trazer na Terra o que a gente chama de grade de amor incondicional. Ele começou a trazer novamente aqui, é como se implantasse uma grade de energia, já possibilitando que a gente fizesse essa transição de 5ª e 6ª dimensão. Dá para retornar nessa essência de amor incondicional. Além disso, Jesus foi um dos, como se fosse canalizadores ou ancoradores de uma energia que a gente chama de energia crística. Então, Jesus seria como se fosse um dos representantes da energia crística. A energia crística é o quê? É a que traz essa transição também de amor incondicional, que seria de regeneração. Eu não preciso pagar ou aprender pela dor. Eu posso aprender através do amor e das lições, através da compaixão. Sai do olho por olho,
dente por dente, e entra na fase de regeneração. Então, quando ele veio para cá, ele veio para literalmente dar um empurrãozinho no nosso processo e trazê-lo para cá. Só que como uma supraconsciência, imagina que é muita energia. E essa energia teve que ir sendo quebrada, compactada, até conseguir estar numa presença, numa consciência, numa fractal, vamos colocar dessa forma humana. Nesse processo, parte da vinda para cá traria um pouco de esquecimento em determinados momentos, porque não dava para ser um entrante na época, não conseguiria ver, uau, cheguei aqui. Então, nesse processo dentro do planejamento, precisava de um ser, de uma consciência, que suportasse a energia de Jesus e, ao mesmo tempo, desse suporte para que ele conseguisse encontrar o caminho, encontrar a verdade dele, trazer a verdade, que seria o amor incondicional. Nesse aspecto que foi quebrada também uma outra supraconsciência, que seria uma arcangelina, que seria Maria, quem a gente reconhece como Maria, que era o complemento divino de Rafael, de Arcanjo Rafael, tá? Que andaria com o Arcanjo Rafael. Por que ela? Primeiro, por trabalhar essa energia da verdade, essa pureza de trazer a verdade, e a energia também um pouco da compaixão. A Maria, ela não chamava Maria, ela tinha outro nome. Em algumas literaturas eles falam que era Sofia, mas não Sofia ligada à sabedoria. Sofia ligada àquela que é capaz de carregar as dores do mundo, nesse sentido de etimologia da palavra. Não Sofia de sofismo, de sabedoria, que aí é outra consciência, é outro ser. Mas Maria, nesse sentido, ela se propôs a estar humana. Só que tanto a experiência de Jesus como a experiência de Maria também mudaram ele. Trouxe ainda mais essa compaixão. Por isso que Maria é a grande, vamos colocar assim, a diretora dos comandos de resgate, dos comandos Esmeralda, porque ela exerce a compaixão e empatia, porque já viveu uma experiência. Ela sabe como é estar numa densidade diferente daqueles que estão acostumados. Você comentou, então, que Maria é contraparte de Rafael, ambos ligados a processos de cura, e agora você citou que existe o comando Esmeralda. Isso. E tem como as pessoas que estão nos acompanhando acessar essa frequência, essa energia que estão precisando de um processo de cura? Com certeza, com certeza. O que a gente tem que lembrar, esses seres que fazem o comando Esmeralda, eles trabalham em grandes duas vertentes. São os grandes curadores, os engenheiros, a preservação da biologia, dos corpos e dos planetas, da vida como um todo. E eles também são seres que trabalham com resgate. Normalmente também quem é ligado ao comando Esmeralda, ao Arcanjo Rafael, a Maria, a gente os chama também de portadores da verdade. São aquelas pessoas que são questionadoras amorosas. Sabe quando você tem a sensação de que você está sempre querendo aprender, não para você aprender, mas para que o outro também tenha a capacidade de aprender. Às vezes é o chato da família, que é o que fica perguntando, que quer entender, que faz as pessoas saírem da zona de conforto. Essa energia é muita energia Esmeralda. Só que eles estão à disposição, são milhares de seres de diversas linhagens trabalhando sob essa regência. E várias linhagens que eles fizeram como se fosse um acordo que eles chamam às vezes de Pacto Esmeralda. O que seria o Pacto Esmeralda? Restaurar a matriz original do DNA do humano, que seria a matriz original do divino, da perfeição. Onde tem a saúde perfeita, não precisa de cura, porque já tem a perfeição biológica que foi designada. Como que as pessoas podem se conectar? Tem um jeito muito simples. Gente, vocês podem usar um copo d'água, que nem esse aqui. Vocês pegam à noite, principalmente. Vocês desse jeito mesmo, tá, gente? Segura, qualquer coisa, bota perto do cardíaco, porque o nosso cardíaco também, ele vibra nessa vibração do coração, tem um pouco dessa energia esmeralda também vibrando nele, e eu peço ao comando Esmeralda, ou Arcanjo Rafael, ou a Maria, ou uma linhagem que você prefira, que atue nos meus corpos físicos e espirituais para a restauração da minha saúde perfeita. Você não vai pedir cura. Você vai pedir a saúde perfeita, ou a restauração da matriz divina original. Deixa a água lá, de manhã, agradece a restauração e toma. Tá? Isso é uma forma de fazer. E a segunda forma de fazer é pedindo para ser remetido à Câmara de Saúde. Como que você vai fazer isso?
também antes de dormir, porque lembra, você vai estar desdobrado, então vamos aproveitar antes de dormir. Quem consegue fazer isso em meditação consciente ou projeção astral, pode fazer também, gente, não tem problema. Mas, em geral, eu sei que é mais fácil para todo mundo antes de dormir. Você vai imaginar 3 bolhas em volta de você. Tem que ser nessa ordem mesmo, tá? A primeira bolha, branca. E aí, o que você vai pedir com a bolha branca? Que todos os teus corpos espirituais estejam alinhados na mesma experiência. É literalmente pegar os nossos corpos espirituais e deixar no bolinho. Não é o mental tá aqui, o emocional tá lá e o físico pô. A gente deixa todos alinhados na mesma experiência. A do meio, você vai colocar o esmeralda. A bolha esmeralda. Então, você vai falar que todos os meus corpos estejam alinhados no mesmo propósito para participar da restauração em uma das câmaras de saúde do Comando Esmeralda. E aí, no final, você coloca uma bolha azul, porque proteção não quer demais. Muito bom. Aí tá uma prática para vocês. E quem não viu, ela estava aproximando a taça, estava aqui no coração. Vi que o microfone ficou um pouquinho perto. Mas, ó, ela pegou aqui o copo e colocou assim, fez a afirmação que é que eu restauro. Eu peço, agradece a atuação de Arcanjo Rafael, de Maria, do Comando Esmeralda, na restauração da sua saúde perfeita. Maravilha. Depois você volta aí no vídeo e assiste. E não precisa ser exatamente nesse termo, você pode colocar o que você sente no coração. É muito melhor sentir no coração a vontade, a nossa vontade tem muito mais força do que um decreto pronto. Porque decreto pronto, às vezes a gente repete sem sentir. Então, sente mesmo assim, o que você quer? Você quer ter contato? Você quer ir para a Câmara de Saúde? Pede desse jeito. E agradece já, porque eles ouvem. Por que da água? Porque às vezes na água eles colocam fluidos de regeneração. Então, quando a gente toma, isso entra também como se fosse um remédio quântico no nosso corpo. Muito bem. Muitos terapeutas holísticos estão tendo infartos, estão tendo burnout, estão adoecendo. E a pergunta aqui é, por que quem trabalha curando os outros está esquecendo de curar a si mesmo? Porque somos teimosos, né? É porque, assim, lidar com a dor do outro exige sempre também um acompanhamento nosso. Bons terapeutas são aqueles que têm terapeuta. Você tem terapeuta? Eu tenho. Psicólogo, psiquiatra e terapeuta holístico, tá? Eu não solto, não, porque alguém tem que cuidar de mim também. Porque a gente é uma coisa. Imagina que são personagens. Um personagem teu, não um personagem criado, não no sentido de falsidade, não isso. Uma faceta tua, uma face tua é o curador. Só que essa face do curador interage com muita dor. Como que você processa isso no teu convívio? E como você processa isso, sendo que você também está passando? Não é porque nós somos terapeutas ou somos conectados que a gente não tem problema no dia a dia. A gente sofre luto, a gente sofre desarmonia, às vezes sofre com relacionamentos complicados, às vezes sofre situações de escassez, porque também faz parte do nosso aprendizado. Às vezes a gente sabe o que fazer, só que no dia a dia a gente não consegue. Então, para ir sanando essas dores emocionais, a gente também tem que ter as pessoas que cuidam da gente. E principalmente não sucatear o físico. Acho que um grande erro da gente que trabalha com terapia holística e energética é achar que, não, agora eu sou holístico, eu tenho uma frequência de cura, nunca mais eu vou precisar tomar remédio na vida, e aí nunca faz um check-up, não acompanha, o médico passa um remédio, não vou porque vai me contaminar. A gente, tá passando por perrengue, toma um remédio. Você ainda está no meio do caminho, sabe? Metade matéria, metade espírito. E o corpo, às vezes, precisa de substâncias que o corpo precisa. Não é que você está falhando em energia ou está falhando em conexão. Simplesmente é o teu corpo sendo corpo. A gente tem que aprender a respeitar isso e não sucatear. Então, tem que fazer exercício, tem que comer direito, tem que procurar médico e tomar remédio quando precisar. Isso aí, tá vendo? Vai parar de tomar remédio, só os medicamentos alopráticos, só porque vai calcificar sua pineal. Não, às vezes precisa. Agora imagina, por exemplo, a pessoa teve uma lesão. É que nem eu tenho uma tendinite muito complicada, eu tenho síndrome do túnel do carpo. Às vezes, quando eu abuso, que eu incorporo, que eu falo pereirão na minha vida, que eu quero carregar peso, tirar uma porta de um lugar, botar na outra, óbvio que vai inflamar. Não porque eu não tenho uma conexão espiritual, é porque o meu corpo é um corpo físico, que tem uma idade biológica e que às vezes eu abusei.
excedi o limite de peso, por exemplo, que ele poderia carregar, vai inflamar. Agora, uma coisa é, eu vou ficar aplicando reiki, frequência até melhorar. Agora já está inflamado, gente, vai no médico, toma anti-inflamatório. Para que vai esperar 15 dias com dor se você pode melhorar em 2? É uma questão de aceitar o seu lugar naquele momento. Se você abusou do físico, às vezes o físico realmente vai ser o melhor lugar. Claro que tem muitas pessoas que não se dão bem com medicamentos, eu sou uma delas. Muitos medicamentos me dão sintomas alérgicos, eu não posso tomar um grande leque de medicamentos. Mas tem homeopatia, tem medicina diferentes, medicinas integrativas, que ainda também tem essa conotação mais próxima do físico. Nem toda a frequência nesse momento que a gente está vivendo vai curar de imediato todas as dores. Então, às vezes você citou um burnout, uma ansiedade, às vezes o terapeuta ele passou por algum processo também e desencadeou. Por que não tratar com um psiquiatra, tomar remédio? Isso não enfraquece o emocional, e não enfraquece a mente. Na minha percepção, é o contrário. Te fortalece porque você é capaz de reconhecer as suas limitações e aceitar ajuda. E a gente tem que fazer isso também por nós, tá? Eu conheço várias histórias também dos caminhos espirituais, e antes de algum tempo atrás, e do momento atual, que pessoas desencarnou por conta de não, é o espiritual que vai nos salvar, espiritual, então acaba, tem que ter tem que ter equilíbrio. Né? Tem que ter um equilíbrio em relação a esses processos todos. Eu falo por mim também, eu era muito arredio em relação a medicamentos alopáticos. Não, como? Eu tenho 26 anos de condutor xamânico, o negócio é só as minhas coisas espirituais e de conexões que vão melhorar. Até que eu precisei. Sim. Aí, quando eu precisei, aí eu fui tomar realmente ciência de que... Aí, o que eu faço? Eu pego e eu energizo, coloco vibrações, aquelas conexões, a gente potencializa o processo de cura, e fica diferente, né? Isso, bacana. E a gente consegue fazer isso com as nossas técnicas, inclusive com o Comando Esmeralda. Você pode pedir para aquele medicamento que você vai tomar que aumente a eficácia e a parte positiva dele no teu organismo e que diminua as reações adversas. Isso é possível, mas não precisa parar de tomar. A gente pode tomar com sabedoria. E outro ponto também que traz os Kahunas também aborda muito isso, que a gente é 100% responsável, mesmo se for as questões físicas. Por isso que eu também não abro mão de uma psicologia, de algo que essa é a minha opinião. Eu gosto de ter a minha terapeuta, por exemplo, é um pensamento totalmente diferente do que eu faço. Né? E eu não sei como é que é para você, mas como é que você recomendaria a pessoa também para escolher uma pessoa, ele já é terapeuta, para escolher outra pessoa para cuidar? O meu é semanal, toda semana é rigoroso, aquele horário reservado. O que você recomenda para os terapeutas buscarem? O que sente sinergia. Aí não tem uma receita mágica, cada pessoa vai ter uma sinergia. Eu, por exemplo, eu gosto muito de voltar com psicologia, aquela terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque para mim é mais rápido, é mais objetivo. Então eu percebo algumas questões, eu vou lá, eu trabalho aquelas questões, às vezes eu fico uns 6 meses afastada, e eu volto, vou trabalhar outras questões. Nós somos uma caixinha muito complexa de mentes e emoções. Quanto mais a gente conseguir explorar e equilibrar isso, melhor para a nossa qualidade de vida. O espiritual, a energia, o corpo, a mente, a emoção, tem que andar integrado. A gente ainda insiste em separar. Sim, eu acho que, eu não sei se você tem uma quantidade de pessoas que já passaram pelo processo com você, mas para você, na sua vivência de troca, de passar o ensinamento que você aprendeu, que você desenvolveu, que você estudou, aprofundou e que canaliza, você acha que é mais fácil ou é mais difícil interagir com pessoas que já meditam, que já canalizam, ou aquelas pessoas que têm um ceticismo puro? Tanto faz, viu? Tanto faz. Acho que a gente tem que aprender a mudar a abordagem. Claro que para uma terapia energética, quem tem abertura para receber e lidar com frequências energéticas é mais fácil. Mas o que eu percebo que os seres trazem, os multidimensionais, em geral, eles trazem o quê? A percepção daquilo que você precisa olhar na tua vida, de comportamento. Eles vão fazer o quê? Exaltar as tuas virtudes e te dar o puxão de orelha daquilo que você está ainda desvirtuando daquilo que você poderia ser. Para fazer isso, a pessoa não precisa acreditar no ser.
O que eu acho que muda, e eu tenho muitos clientes, às vezes, eles não querem saber o que foi limpo, eles querem saber logo o que eles precisam melhorar. Em compensação, às vezes, quando a pessoa tem mais afinidade com meditação, com seres, elas querem saber qual que é o ser que veio, como que é meu mentor, de onde ele se comporta. É uma questão de cada pessoa tem o seu jeito, não tem um caminho certo, sabe? O único caminho certo é a gente lembrar de retornar para a fonte, de ser mais amoroso, de ter mais respeito, de ter mais compaixão, de ter mais empatia e de desenvolver o melhor humano que nós pudermos ter. Uhum. Então, eu acho que o caminho certo é você olha para você há 10 anos atrás, melhorou, está estagnado ou piorou? Você é uma pessoa que conseguiu dominar suas sombras? Não todas, porque a gente não vai fazer, agora dominei todas, aí a gente está se enganando também. Desapareceu, 2, 3 e já desapareceram todas as sombras, não é isso, mas no dia a dia, você está se comportando de uma forma mais harmônica ou você ainda está entrando em grandes erupções ou grandes quedas, né? Os seus processos de transição estão mais calmos ou estão mais ferrados, assim, para não falar outra coisa. Então, a gente tem que olhar isso. Você está sendo uma pessoa canalha ou você está sendo uma pessoa mais gentil? A gente tem que olhar isso. E não comparar, eu não quero me comparar ao Dalai Lama, a um Chico Xavier, a um ser multidimensional. Você comparado a você. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa melhora não é comparada ao outro, a nossa melhora é comparada a nós mesmos. O seu eu do ano passado é melhor ou pior do que o seu eu de agora? O seu eu de 3 anos atrás é melhor ou pior do que o seu eu de agora? Ou você ainda está sofrendo exatamente pelas mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito? E para fazer isso, não precisa ser espiritualizado, não precisa acreditar em seres multidimensionais, em anjos, em energia. Para fazer isso, só precisa ser uma pessoa com vontade. Uhum. Você já pensou em desistir, em largar para o alto todos esses processos de transmitir conhecimentos por conta de comportamentos humanos ao redor, ou próximo, ou algo nesse sentido? Não, desistir não, mas virar o olho eu viro, tá? Como é? Vira pra gente na câmera. Você sabe? Sabe, dá aquele resmungo e falar, ai, misericórdia. Isso eu faço sim. Sabe quando você fala, sabe que vira o olho, parece quase branco. Você fala, ai, por favor, né? Sim, desistir não. Porque eu não sei como que é para outras pessoas, mas para mim é uma entrega de amor. E quando eu me deparo com algumas situações, que não são poucas, tá? São muitos desafios. Quando a gente vai trabalhar no espiritual, a gente sofre muito desafio com outras pessoas, principalmente. Não é de um ataque energético, não. Os nossos desafios ainda somos nós, né? E tem muitos embates, e tem muitas críticas, e tem muita agressividade, às vezes. Só que eu sempre me pego e falo, por que eu estou fazendo isso? A única resposta que eu consigo encontrar para isso sempre é porque é o que eu sou. Eu aprendi isso. Eu não quero ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou. E a pessoa que eu sou é essa pessoa que se dispôs a aprender, a ter contato e a transmitir. Isso vai me gerar desconforto? Vai. Mas o desconforto faz parte daquilo que eu sou. Uhum. Mas virar o olho eu viro, tá? E resmungo também, sabe? Qual foi a última vez, então, que você se sentiu assim, desamparada pela espiritualidade diante de algumas de problemas que precisavam ser resolvidos? Desamparada nunca. Desamparada nunca. Como ainda, até o silêncio deles para mim é uma resposta. Então eu nunca me senti desamparada, talvez porque uma das minhas maiores virtudes é a fé, a confiança. Então eu confio no processo, eu confio na luz. Mas seres de luz, eles são muito corretivos. E às vezes a gente só quer colo. Então nesses momentos, às vezes é difícil conviver. Você fala assim, eu só quero reclamar. Eu não quero que você simplifique o meu problema, eu só quero reclamar. Eu só quero deixar eu sofrer 5 minutos, mas isso a gente faz com o terapeuta, não exatamente com eles. Então, às vezes, a gente está naquele movimento e falando e com emoção, e a gente percebe um silêncio.
Mas o silêncio deles não é porque eles estão desamparando. Eu entendo que o silêncio é uma resposta, no sentido de acalma essa emoção. Faz exercício, reflete. Depois, se você quiser, você me traz, a gente reflete junto, mais ou menos nesse sentido. Mas desamparado, eu só me senti desamparada quando eu tive o meu primeiro contato. Meu contato veio por conta de desamparo da espiritualidade, revolta com a espiritualidade. Olha, a gente tem 5G, a gente tem um bocado de satélite que passa para tudo que é lado, a gente tem as telas e muitas conexões que a gente, na modernidade, geram uma espécie de eletromagnetismo, né? Sim. Esse eletromagnetismo, ele interfere nas comunicações e você vê diferença de comunicação agora, de canalizar agora, de 10 anos atrás, por conta disso? Porque você já falou que teve interferência de trocas. Sim. De mentores, mas em relação a tecnologia. O que eu percebo? Não a tecnologia atrapalhando a comunicação com ele. O que atrapalha muito, às vezes, é a própria densidade, a psicosfera da Terra. Não tanto a tecnologia, mas a nossa energia mental. Então, quando, por exemplo, a gente aqui em São Paulo tem uma densidade muito maior, é mais difícil fazer as canalizações e o contato, às vezes, porque, por exemplo, quando eu estou na natureza. É como se o silêncio ajudasse. Sabe aquela quantidade de mentes ali coletivas que estão pensando naquele local, como se estivesse muito próximo, então acaba atrapalhando um pouquinho. Agora, o que eu percebo é o contrário. A presença dos seres da energia interfere na tecnologia. Então começa a vezes chiar microfone, internet cai. Hoje eu vou contar para todo mundo, tá? Ao vivo. Eu estava vindo para cá. Meu telefone ficou maluco. E aí isso é uma característica muito engraçada quando vem alguns seres multidimensionais juntos ou quando eu vou fazer ancoragem. O meu GPS fica loucão. É como se ele não conseguisse captar onde eu tô. Então ele fica girando assim, ó. Como se fosse bússola louca, sabe? Ele fica maluco, gira e não consegue identificar o local. Isso acontece muito quando os seres estão próximos, mais próximos. O pessoal que vai viajar às vezes comigo, que vai fazer viagem de ancoramento, sabe que tem que deixar o mapa quase impresso. A gente vai ter que andar com o guia 4 rodas novamente. Porque o GPS cai, é como se ele perdesse a sintonização por conta da presença desses seres. Então, a internet, às vezes as luzes piscam, dá interferência em som. A presença deles tem causado bastante desse tipo de interferência. Sinal de Wi-Fi sempre cai. Dependendo da presença, eles chegarem, derrubam o Wi-Fi. Pô, tem que ter cuidado nessas viagens organizadas aí pela Cíntia, para a Antoninha, porque... Ixi. Por isso que eu vou vida louca sozinha, né, para não incomodar ninguém. É porque cai mesmo a internet, as luzes ficam piscando, às vezes. É por conta da presença deles. Não sou eu que estou poltergeist, não. Poltergeist, né? Teve várias pessoas aqui que têm, inclusive, todas elas ligadas a questões extraterrestres que teve esses processos de luzes piscando, de o carro também ficar maluco, com barulho estranho, de o GPS não funcionar, ficar doidão, de desmagnetizar o cartão. Isso acontece bastante. Também desmagnetizar o cartão. É que eu estou lembrando aqui agora de alguns convidados que passaram e já relatou aqui. Acontece bastante. Às vezes a gente está com a frequência, a gente toca em cartão de crédito, companhia desativa, tem que pedir um novo. É a parte ruim, né? Mas a internet cair é muito frequente. O carro, eu brinco que ele fica parecendo uma árvore de Natal, acende todas as luzes, e aí depois volta ao normal. Mas é por conta da energia mesmo. E dependendo do tipo de ser, eles são mais magnéticos, então eles geram mais alteração ainda. Você já teve que romper a amizade com pessoas que eram antes de longa data, ou amigos de longa data, né, ou familiares, por conta de frequência, porque você e eles já não ressoam, parece que é insuportável estar perto da... Não, assim, ou algo nesse sentido? Para mim, não. Eu tive pessoas que se afastaram, e aí depois de um tempo acabaram retornando, mas eu acho que tem o ciclo natural de afastamento de pessoas, às vezes de convívios ali que a gente tem em ciclos da vida. Por que para mim às vezes não fica insuportável? Eu adotei uma forma de viver, e isso muito eu aprendi com os seres multidimensionais, que a minha verdade não é a verdade do outro. Só que eu sempre vou ter algo em comum com o outro. Algo que seja amoroso, algo que eu possa compartilhar com o outro. Então, por exemplo, eu tenho amigos de longa data, amigos que fizeram faculdade comigo, amigos meus de infância. Eu vou precisar ficar falando de seres multidimensionais com eles?
de aparições, você viu a linhagem nova que apareceu, naquele momento pessoal da minha vida pessoal, eu preciso falar sobre isso? Ou eu posso conversar, nossa, você comeu essa pizza aqui gostosa, você ouviu essa música que bacana, olha esse lugar que bacana para viajar, olha isso daqui do meu bichinho. Tem tantos assuntos que unem as pessoas, por que que a gente insiste em falar sobre aquilo que traz desarmonia? Então, no meu dia a dia, com as pessoas que eu amo, que eu tenho carinho, que são meus amigos, que são minha família, eu adoto esse princípio. Eu enxergo no outro o que eu tenho amoroso com ele. E é ali que eu vou conversar com ele. Se a pessoa precisar de ajuda ou quiser expandir, eu vou falar. Agora, se for algo que invade, que ofende, que quebra demais, para que eu vou ficar naquele local, brigando com a pessoa só para mostrar uma verdade que não vai fazer a mínima diferença na vida dela? Mas vai fazer diferença na nossa relação, que pode ser amorosa? Esses seres me ensinam amor e me ensinam respeito. E viver com respeito é você respeitar que cada pessoa está num processo e num local e numa perspectiva. Não significa que está melhor ou pior. É só perspectiva. Uhum. Você falou sobre indicar lugares para viajar e também falou sobre a diferença entre estar em São Paulo e estar na natureza para captar e trazer essas canalizações, as conexões. Existem portais geográficos específicos no planeta onde as aparições ou as conexões são mais facilitadas, em que você esteve ou pretende visitar? Sim, sim. Tem muitos locais que são grandes portais de luz, né? E às vezes não precisa ir para muito longe. Então, por exemplo, aqui perto de São Paulo tem a Serra do Japi, perto de Jundiaí, que é um local que tem muita luz, é bastante cristalino. Aquele local que é onde a Cris tem também a Terra do Bugio, São Roque. São Roque, ali também tem um local, é como se fosse uma energia mais cristalina. A Serra da Cantareira também. Então, assim, em volta aqui mesmo da cidade, né, você sai da loucura, anda meia hora, você já está num local positivo. No litoral, Caraguá tem base siriana, como se fosse subaquática, Itanhaém também, Peruíbe também. Então, são muitos locais, só aqui, olhando São Paulo. Fora outros locais da Terra como um todo. As chapadas, em geral, aqui no Brasil, tem grandes frequências de luz, muitas têm saídas de cidades intraterrenas. Um lugar daqui do Brasil que eu visitei, inclusive para fazer um trabalho energético, mas que eu achei um dos lugares mais fantásticos que eu já vi no mundo, Foz do Iguaçu. Aquelas cataratas, gente, aquele lugar tem um negócio, tem uma energia, tem um movimento, tem uma conotação com a natureza e também tem saída de cidade intraterrena, tá ali perto. Então são tantos lugares bons que a gente pode sair do burburinho às vezes, mas principalmente é achar o lugar bom onde quer que você esteja. Eu posso contar a médium Tabajara? Por exemplo, para mim, às vezes é difícil essa... não pode rir, gente. Médium sem glamour, tá? Às vezes é difícil essa transição. Quando eu tenho que fazer alguma canalização, às vezes é como se ficasse poluído, às vezes, sabe? Aqui em consciência coletiva, como ficasse muito sussurro. Como tivesse interferência, lembra quando a gente tinha que acertar o canal do rádio ou o canal da TV? Mais ou menos isso. O que eu faço? A água é um grande canalizador. Ela ajuda tanto a manter a consciência como aumentar a frequência e melhorar, como se ela fluidificasse esse canal que a gente tem com as dimensões superiores. Eu pego uma bacia e boto o pé na água. É glamuroso? Não, gostaria de fazer isso dentro do mar, ou sentada numa jacuzzi, à beira-mar. Óbvio que eu gostaria, mas é o que tem para hoje. Então, às vezes, tá sentindo falta dessa conexão? Faz isso, faz um escaldapé. Na pior das hipóteses, você vai ter feito um escaldapé que vai fazer bem para a tua saúde. Bota um sal grosso, bota umas ervas ali, já vai ser bacana. Eu boto pé na água. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm o insight, tem a canalização também no chuveiro, por conta da água. Uhum. Falar nisso, falar em água e falar em bacia, parece que nesse ano de 2026 vai sair o número 2 do Constantino, que... Eu vou adorar assistir, né? Ele pegava lá... Morrendo de medinho, né? Porque eu tenho medo de filme que tem. Eu fico com medo de ter tenso e ficar ansiosa. Mas você vai gostar porque é ele de volta, no Keanu Reeves, todo mundo acha ele muito bonitinho. Então... Não, e foi muito bacana, o Constantino foi muito bacana. O contexto ali que ele transmite é muito legal. E essa viagem, né, entre os mundos, o mundo da Terra para os umbrais, ele usava o quê? Geometria sagrada.
para abrir os portais. E aí o pé na Lá água, dentro, né? e o pé na água. E o pé na água, tá vendo? Como sendo esse espelho de conexão. Por isso que eu lembrei dele, que ele pegava a bacia, colocava água e ia para o Mas é porque a água é um grande condutor. Uhum. Você já teve alguma canalização sobre a história da humanidade ou sobre essa criação diferente do que é apresentado convencionalmente? Mais ou menos, tá? Tô tentando aprender um pouquinho mais com essa mentora agora que chegou de Lira. Essa dourada que você falou? Porque o que ela tá me passando é como se fosse uma pré-história vinculada aqui a essa região. Eu não tenho tantos detalhes ainda, eu estou trazendo as informações para conseguir passar com mais detalhes. Mas o que ela me passou, que dentro daquele local ali que hoje a gente reconhece como Lira, existiram algumas civilizações. A dela era uma delas, que era a Aramatena. Aí tinha de felinos em geral, que eram os Anunnakis, que eram felinos brancos ou tigres coloridos. Aí depois que eu descobri que tinha um segundo planeta ali, além dos felinos brancos. Anunnaki, como é que não foi? Anunnaki. Tá? E aí existia um terceiro grupo, que seriam os Aveios. Esses Aveios eram muito parecidos conosco, com essa linhagem humana. Depois foram eles que migraram, depois das guerras que tiveram, eles que acabaram migrando para outros locais dentro dessa civilização e deram origem a algumas outras civilizações, como a de Andrômeda, de Centauro, dos Arcturianos, e aí depois, muito dessa perspectiva de formação, essa genética, também veio a dar origem para os humanos. Eles teriam como se fossem também uma parte dos tataravó dos, como chama Anunnaki. Olha só. A palavra que você falou, né? Anusares, é isso? Anuhazi. Anuhazi. A-N-U-H-A-Z-I. Não, eu perguntei porque parece muito os Anasazi, que são os povos originários das Américas das Planícies e que contam a subida de vários mundos, e esse seria o quinto mundo. Olha que bacana. De conexão, né? Que bacana, e os Anunnakis é um dos povos originários aqui do nosso quadrante. Então, pode ser que tenha relação a isso. Os povos originários, eles devem seguir um pouco os mesmos... Eu acho que eu tenho referência. Olha, sou eu já, não pode... Em 1999, não, é o bug aqui na entrevista com ela, com a Cíntia Camerim. Quem sabe faz ao vivo. Eu vi, olha, quem sabe faz ao vivo, ela falou. Mas a presença deles às vezes dá alteração mesmo. Aí tá prova física de que altera. E eu estava comentando, né, que a palavra que você falou do Anunnakis, que se assemelha muito com os Anasazes, que são essa grande nação ou etnia, ou grupo, em que vai dar origem a praticamente quase todas as etnias das planícies. E essas etnias das planícies têm em suas mitologias e que eles são seres de outros lugares, onde eles vieram para o fundo do planeta, algumas delas com sua mitologia, e aqui vai construindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e esse seria o quinto mundo. E, inclusive, um dos mitos que está lá nos Hopis. Os Hopis é descendente também dos Anasazes. Eu cheguei a estar na Pedra da Profecia, onde está os desenhos, pinturas rupestres, contando a história, inclusive contada por uma honra para mim, para a matriarca da primeira mesa, uma senhora de uns 80, 90 anos de idade, contando essa perspectiva dessa história, de como é que eles chegaram no planeta, né? Então é bem interessante essa similaridade. O que você pode falar mais sobre esses seres? Né? O que eu acho que é bacana é saber até isso. Os Anunnakis, que são esses seres sirinos, eles são um dos primeiros habitantes desse quadrante. Esses seres que habitavam, é como se eles fossem também aqueles que chegaram primeiro para que outros locais se desenvolvessem. Os Anunnakis, eles são literalmente felinos, tá? Existiam dois grandes grupos desses felinos. Os felinos brancos, que seriam uma linhagem que se assemelha muito a leões, tá? E tem um outro grupo que via ali perto e que depois migrou para a região de Pleiades, que são felinos como se fossem azuis.
leões azuis, que são os irídeas, é um outro grupo. E tem um grupo que eu aprendi agora recentemente também, que seriam como se fossem tigres coloridos. Eles são meio lilás, alguns alaranjados, outros são mais azulados, tá? Esses seres, eles são guardiões, geneticistas, mas principalmente eles têm o princípio de proteção e preservação da luz. E eles migraram, as grandes raças felinas, as linhagens felinas, migraram dessa linhagem original, vamos colocar assim, como liriana. Os Anunnakis, especificamente, esses felinos brancos, eles têm uma história que eu considero até triste, do meu ponto de vista, e do ponto de vista deles não, foi honra, foi propósito, foi adequado. Do meu ponto de vista, é um pouquinho triste. Quando explodiram essas guerras em Lira, que teve essa queda de consciência, esses aramatenas, essa parte dos felinos, dos tigres, foram como se fossem sugados com um portal para um outro quadrante, para uma outra dimensão. Esses Anunnakis brancos continuaram aqui, os aveios continuaram aqui. Só que os Anunnakis brancos, eles tinham como se fossem grandes códigos genéticos do nosso quadrante e de outros locais também. E muita da preservação de informações que mudariam o rumo da Terra, vamos colocar dessa forma, informações que seriam de luz. E isso ficava guardado dentro do planeta deles, como se fossem em estruturas cristalinas. Esses Anunnakis, eles tinham esse princípio de estarem sempre alocados em outros locais para ajudar no desenvolvimento daquelas espécies, daquelas linhagens de outros locais. E eles passaram por uma das guerras de Lira, que foi muito intensa, como se tivesse uma coalizão de sombra, que aí juntaram seres draconianos, com alguns reptilianos, com esses que a gente comentou hoje, que seriam os espiantes, e eles geraram uma invasão massiva nesse local onde eles ficavam. Só que muitos desses seres que eram grandes guerreiros, grandes combatentes, não estavam no local nessa época, porque eles estavam nessas excursões que eles faziam para ajudar outros quadrantes. E aí aqueles que estavam tiveram que tomar uma decisão, porque eles não... a quantidade de seres que estava não seria hábil para proteger da forma adequada. Então, eles recuperaram parte dessa informação, migraram daquele local, e parte da linhagem deles ficou no planeta para literalmente explodir o planeta. Porque era melhor perder a informação do que dar essa informação para aqueles seres que queriam manipular o quadrante como um todo. Então, eles perderam a casa. Eles literalmente perderam a própria casa, parte dessa linhagem migrou para um outro local em Lira, e aí parte dela migrou para Sírios, que é onde se desenvolveram os felinos de Sírios. Uhum. Existe algum livro publicado sobre essa história, ou são canalizações dessa nova mentora, ou tem outras pessoas também que... Tem outras pessoas que têm recebido, tem uma autora nos Estados Unidos que tem recebido também algumas informações, tem um senhor também nos Estados Unidos que já tem alguns textos publicados. Mas livro, eu estou tentando levantar, ela me passou 2 autoras, uma delas com livro, depois ela passou o nome mesmo, depois eu passo para você. Então depois eu vi aqui na descrição do vídeo, deixa. ou eu não nos li ainda os livros, mas ela falou, aqui já pode... tem um esboço do início da história. Interessante, porque aí vai associar, porque a minha ideia, na verdade, é associar com o que eu sei das histórias dos Anasazi e essas conexões também estelares que elas veem nos seus respectivos mitos, né? E para mim, os Hopis, que eram descendentes dos Anasazi, não é guerreiro, eles são a etnia mais alegre do planeta, mais bem-humorada, parece, sabe, budista, assim, de conectado na luz. Eu conheci várias etnias, tem uns que é de guerra mesmo, mas os Hopis é a mais amorosa de todas. É a mais amorosa. Conectado na fonte. Aprenderam a lição. Literalmente aprenderam a lição, né? Qual é o perigo de a gente utilizar outras pessoas que recebem as mensagens canalizadas, os mentores, de a pessoa fugir dos problemas reais da vida, fugir dos boletos, ou de fazer uma terapia que a gente tinha comentado anteriormente? Né? Eu acho que é essa fuga que às vezes a gente tenta ter para não enfrentar questões que nós temos que enfrentar. O que eu posso falar, até convivendo com esses seres, e muda um pouco da nossa perspectiva como humano, o que eles falam é que às vezes a gente sucateia essa experiência. Sucateia, eu que estou usando o termo, tá? Não é esse o termo que eles usam. Mas porque a gente se considera ainda uma espécie inferior.
Mas para eles nós somos apenas uma fractal, uma consciência vivendo uma experiência numa dimensão pré-organizada, pré-determinada. Só que essa experiência, nessa dimensão que a gente vive, é uma experiência das mais ricas do universo. Porque aqui é como se fosse um treinamento para que nós, no futuro, nos tornemos o que eles chamariam de Kumaras, que são o quê? Criadores de mundo. Só que para nós nos tornarmos criadores de mundos, criadores dessas frequências, a gente tem que experimentar como consciência as consequências das nossas cocriações. E aqui onde nós estamos, a gente vive a cocriação o tempo inteiro. De frequências, de energia, de realidades. Só que aqui onde nós estamos tem a trava de segurança, para que a gente consiga experimentar sem causar nenhum elipse destrutiva, né? A gente não pensar, eu quero um elefante azul de bolinha que, pum, apareceu, acabou, destruiu a mesa, fomos soterrados pelo elefante. Para não ter esse tipo de problema, tem essa trava de segurança de tempo, que a nossa trava de segurança é o tempo entre aquilo que a nossa mente cria e aquilo que a gente traz para a realidade. Então, essa experiência, ela não é horrível. Só que quando a gente se distancia de viver essa experiência, a gente falha em experimentar e atrasa esse processo de nos tornarmos seres diferentes no futuro. Nessa entrevista hoje, você falou bastante dos felinos. Aí eu quero fazer uma referência aos felinos. É que eu sou puxa-saco. Em relação aos felinos, os animais de estimação, os pet, eles têm a capacidade de perceber outros felinos invisíveis muito melhores do que os seres humanos? O que você pode dizer em termos de experiência? Eu sei que você tem cachorros, né? Mas assim, felinos em geral, eles estão muito conectados ao mundo espiritual. Eles literalmente vêm sem véu. Eles estão aqui, mas eles vivem numa outra dimensão, na minha percepção. Então, eles percebem portais energéticos, eles percebem a energia, eles percebem os seres, eles percebem frequências de cura que são necessárias, por isso até do ronronar. Para mim, os felinos aqui da Terra, todos eles têm uma função de trazer o equilíbrio. E de nos lembrar também dessa capacidade de sermos independentes e co-criadores e curadores. Quem convive com gatos sente isso muito no dia a dia, como experimentar essa independência. E do gato doméstico ao tigre, ao leão, todos eles têm mais ou menos a mesma energia. E é curioso, eu tive a chance de ver um leão ao vivo, né, um leão solto na natureza, porque eu acabei indo para a África e eu tive essa oportunidade. E eu falo que o leão de Juba mesmo, assim, caminhando próximo, eu vi praticamente no último dia, né? Eu vi primeiro, só que ele estava muito longe, foi o primeiro bicho que eu vi, e aí depois eu vi no último dia para fechar com chave de ouro. E aí eu entendo muito dessa energia que eles têm, porque se você olhar uma manada de elefantes, é incrível, maravilhoso, aquela energia a acolhedora, mas os felinos, tanto o leopardo que eu tive a chance de ver, mas o leão é um negócio que não dá para mencionar como que é. Eles passam olhando, parece que eles vão dentro da alma da gente, dá essa sensação de que atravessa. Então, o gato doméstico tem isso, né? Ele olha, parece que ele está olhando você sem nenhuma barreira. Ele olha desvirando você em dimensões. O felino selvagem, o leão, ele também tem isso. Talvez ele esteja olhando e falar, não estou com fome agora, não vou te comer. Mas é um pouco que dá dessa sensação, é uma segurança que eles sabem qual que é o local deles, de frequência, de energia, eles não precisam fazer nada diferente daquilo que eles são para fazer. Então, eles passam olhando e deita do lado, vai lá afiar a garra. É uma tranquilidade, uma segurança. Safari como um todo, você experimenta isso, né? Estar dentro do ambiente do bicho, aprender a respeitar o ambiente daqueles animais. Mas o leão, ele tem essa energia diferente. E os gatos, eu sinto muito disso. É como se eles olhassem além da nossa alma. Eles olham aquilo que a gente pode ser. Uhum. E eles têm, aqui nós temos 3, né? 3, e esses 3, eles realmente se acham bastante, viu? Eles têm essa autoestima elevada. A gente precisa aprender com eles. Ela me sirva, escravo, por favor. Onde está o meu sachê, escravo, né? Como é que você lida com a energia do dinheiro? Como é que você vê essas conexões também ligadas aqui na matéria mesmo? Dinheiro, acho que é uma energia como qualquer outra e que pode trazer conforto, facilidade, aberturas, prazeres como um todo na vida. Então, para mim, é uma energia positiva, tá?
eu tenho gigantes ambições, isso eu estou tentando trabalhar em mim para entender mais o fluxo da abundância. Foi algo que eu estou tendo que aprender também. Porque às vezes eu penso assim, nossa, eu tenho meu apartamento, minha casa, eu tô tranquila, para mim tá bom. Só que quando a gente fala também para mim tá bom, a gente não considera o fluxo da abundância do divino, o quanto você pode receber. Às vezes, uma vez eles me citaram um exemplo, que eles falaram assim, se eu perguntar para você agora, você quer um helicóptero? Qual que é a tua resposta? A minha foi, mas para que eu quero um helicóptero? Ele tá vendo, você não se abre nem a possibilidade de ganhar um helicóptero. Aí eu falei, me senti uma loser, né? Assim, eu falei, é verdade. Mas a gente tem isso, eu não quero, não, eu não ia sair todo grifado. Acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade, sabe? De olhar e falar, nossa, como essa prosperidade é bom, que bom que essa possibilidade existe e que está disponível como uma energia, né? Ainda tem muito desajuste social, claro que tem, mas eu acho que a gente tem que olhar principalmente isso, é o quanto que eu estou disposto a receber do universo. Uhum. Muito bem, também tem essa outra questão aqui, talvez, fala para a gente o que é a atividade que você faz de atendimentos, e eu acredito que muitas pessoas também tenham buscado nesses atendimentos também, não somente reconhecer a linhagem, mas trazer uma conexão de quebra de escassez, que a gente falou de dinheiro agora, um dos pontos, outros de relacionamentos, algo que está nesse sentido. Qual é o trabalho que hoje você desenvolve e como é que as pessoas podem te achar? Eu faço um atendimento com uma ferramenta que eu trouxe, que ela chama Mesa Quântica Celestial, que trabalha com essa energia de Arcanjo Miguel, dos celestiais, que seriam os anjos e arcanjos, da Fraternidade Branca e da Federação Galáctica da Luz. O que a gente trabalha ali? Todos os tipos de limpeza, de linhas desse tempo, né, do que a gente está vivendo nessa vida, de akásticos também, que seriam vidas passadas, de bloqueios energéticos e trazer realmente essa consciência no sentido, quais são os seus bloqueios emocionais e de hábitos que você precisa melhorar para que vire realmente essa chave. Porque não adianta eu colocar a frequência e a pessoa se tirar de lá novamente. Então, essa ferramenta é bem bacana. Eu estou sem agenda exatamente também por conta desse movimento de canalização. Quando eu estou canalizando, eu não consigo atender, porque eu fico, vocês viram como que fica a energia, derruba tudo, mas eu tenho um grupo de terapeutas que também são do Claridade, que trabalham com a mesma ferramenta que eu, com a mesma egrégora que eu, com a mesma sabedoria que eu, e eles, quando não conseguem chegar em algum ponto, eles falam assim, esse ponto aqui a gente precisa de mais lucidez, de repente, porque eu estou há mais tempo trabalhando com essa ferramenta. Onde vocês me encontram? No Instagram, Cíntia Camerim Claridá, e nós temos um site que é o Claridá com D mudo de D de dado no final, claridade.com.br, e ali tem a relação dos terapeutas, é só olhar a carinha deles e falar, nossa, essa pessoa aqui eu gosto, quero tentar fazer com ela, acho que vai ser bacana. Muito bem. Você tem a ideia ou sintonia de trazer em livro alguma coisa mais pra frente? Eu estou, na verdade, com um projeto de escrever 3 livros, um sobre os arcanjos e arcangelina. Ele está demorando um pouquinho porque eu também não quero romper a crença. Então, eu estou pegando toda a cultura e história de angelologia para contemplar um pouco disso, respeitar todos esses estudos que vieram antes de trazer essa perspectiva e toda essa conexão com ele. Eu tenho um que aí eu vou fazer porque eu sou puxa-saca e eu vou fazer que é um pouco da história que eu consegui viver e experimentar com o Arcanjo Miguel, com essa presença de Mica, nessa minha consciência aí, nas minhas consciências de fractal, então um pouquinho de... Aqui é perspectiva do puxa-saco mesmo, tá? Mas para entendê-lo não só como uma superconsciência, não só como um arcanjo, mas como um ser que está próximo a nós. Como é conviver com uma consciência dessa no dia a dia. E eu estou tentando organizar, mas esse material inicialmente eu já vou deixar como e-book para todo mundo conseguir acessar. A gente está organizando um manual mesmo de seres e comandos com o básico do que tem em cada linhagem, mas principalmente o que aquela linhagem pode te ajudar no dia a dia.
O que eles têm de grandes virtudes que você pode aprender com eles. Não para falar assim, eu quero o arquituriano, porque eu acho o arquituriano mais forte do que não sei qual linhagem. Não é para pegar, fazer colecionável. Eu quero um arquituriano, um andromedano, não é mini crack da Coca-Cola. É seres multidimensionais. Então, o que a gente pode aprender com esses seres? O que eles desenvolveram grandemente em habilidades para a gente se lembrar o quê? Que aquelas habilidades estão em nós. Então, para divulgar isso para as pessoas, porque eu estou vendo que muita gente tem contato e fica com perdido. E aí eu estou vendo até se a gente consegue criar com imagens, para criar coisinhas visuais para todo mundo saber como eles são. Muito bem, olha aí. Na descrição aqui do vídeo você tem aqui os contatos do site da Cíntia, né? É fácil, você viu aqui a Cíntia Claridade. Já está aqui, ó. E claridade.com.br, a Gabi já colocou aqui para vocês também, aqui na tela e na descrição. Na descrição também tem aqui o link para você entrar no Clube Consciência para receber os avisos dos próximos programas. Os programas são gravados, participar de sorteios, de outras conexões que os convidados também trazem aqui para vocês, né? E tem também um link para você participar do GEP. O GEP é um grupo de estudos e práticas espirituais. O GEP é o grupo de estudos que deu origem a esse programa de TV. O GEP é de 2008, e aí 2 anos depois é que nós lançamos o programa de TV. Ele foi presencial até recentemente, até 22 semanas atrás. Passou de presencial para no formato online. Esses capricornianos, cabeça dura, não se rendeu finalmente à tecnologia. E estamos fazendo no formato online agora também, não somente no presencial. E eu estou gostando, viu? Eu tinha um certo receio em relação a essas participações, essas conexões no formato online, em termos de grupo de estudos específicos, e o feedback está sendo muito legal. Estou me sentindo bastante acolhido, tem novidades, agora a pessoa pode também interagir com câmera e áudio, fica legal. Eu sempre gostei do olho no olho, sabe? Essa coisa do olho no olho, e aí no online a gente está conseguindo fazer uma jogada bem interessante, e beneficiando vocês que não estão em São Paulo, que estão em vários lugares do planeta. Então vai lá e se informa também sobre o GEP, né? Mais uma vez, olha, aqui tem até uma imagem aqui, ó, para vocês verem, bonitão, assim, ó. Ele está falando de 10 anos atrás para hoje, eu estou mais bonito do que 10 anos atrás, então mais bonito, mais consciente de muitas coisas. Né? Eu coloco a foto de novo aí, põe a foto de novo aí. O meu gato está me ensinando, falar que a América está ensinando. É isso daí, tá vendo? Aprendendo, gente. Se a gente não se amar, quem vai amar? Quem é que vai amar? Olha que bonitão. Então é isso, vai lá e se informa sobre o GEP. Estou bem melhor do que 10 anos atrás, viu? Bem melhor mesmo, em muitos sentidos. Conexões espirituais, financeiramente falando, fisicamente falando. Nossa, se soubesse... Eita, tem superações gigantescas que esse corpício passou aí há algum tempo atrás, aqui, que realmente estão muito melhor. Então, agradeço muitíssimo, muita gratidão a esse corpo que me acolhe como veículo de experiência, e gratidão a vocês que nos aguenta, nos suporta com essas ideias fora da caixa, com muitos convidados trazendo muitas inspirações e muitas conexões aqui há mais de 16 anos no Consciência Próspera. Eu super agradeço a todos vocês pela sintonia, pela frequência, por vocês serem vocês. Mais uma vez agradecer aqui a Cíntia, mais uma vez vindo aqui no programa, e pedir para deixar aquela mensagem final antes de subir aqui a vinheta. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, uma honra. Desculpa um incidente técnico, mas o que eu queria falar para as pessoas como uma mensagem: todos os dias, todo segundo, a gente tem as opções. O mesmo esforço que a gente faz para sentir medo, para ressoar com a sombra, é o mesmo esforço que a gente faz para sentir confiança, para sentir fé, para ter coragem. É o nosso esforço. Então, tenta colocar, na maioria dos seus minutos, o teu olhar, o teu esforço nas suas virtudes, na sua confiança, na tua luz, na restauração da sua saúde, na tua verdade, na tua coragem, na tua harmonia. Silencia o sussurro da sombra, o barulho da sombra. Não caia nas armadilhas. Tudo é possível. A luz traz as infinitas possibilidades. A sombra traz, às vezes, os enganos temporários. Então, fiquem na luz, tá bom? E é isso.